Estamos ao vivo no YouTube. Pessoal do YouTube que está chegando aí, boa noite. Instagram também ao vivo, boa noite. Boa noite, pessoal, como é que vocês estão? Todas as lives aqui, vocês estão vendo eu falar a frase aqui que Acelerando a Ovinocultura, é a semana Acelerando a Ovinocultura, mas hoje é o nosso podcast, Sua Cabanha é um Negócio. Eu podia trazer outra pessoa que não fosse meu amigo Marcelão, que é o cara da gestão da pecuária aqui em Alagoas, com uma conta aí de 40 mil cabeças de gado. Quase isso. Quase isso. E vem transformando a realidade das fazendas aqui em Alagoas. Me ensinou, eu digo que foi quem me ensinou o que eu sei de gestão, porque eu não era um cara que dava valor, né? Como eu falo, eu só ia lá fazer a reprodução das fazendas. E depois foi que eu fui migrando para entender de sanidade. O que eu sei de gestão, eu aprendi com esse cidadão aqui. Marcelão, eu não vou lhe apresentar, que você está aqui. Eu apresento quando ele está do outro lado. Você está aqui, conta um pouquinho da sua história e como começou na veterinária. E, pessoal, só lembrando que estou aqui com outro telefone. Se vocês responderem na caixinha, eu não vou conseguir ver a pergunta, tá? Quando o telefone está assim distante, mande aqui na telinha que a gente vai responder, porque eu estou com o telefone aqui, beleza? Vamos lá. Bom, boa noite a todos que estão aí nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, todas as redes aí de acesso do Léo. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento, falar um pouquinho da nossa história também. Eu sou Marcelo Araújo, sou médico veterinário, tenho um mestrado em ciências veterinárias e desde 2010 trabalho com gestão em pecuária de corte e reprodução de bovinos, no qual a gente tem um escritório hoje de consultoria, que é a Start Soluções de Agronegócio. A gente teve o prazer de ter o Léo como parceiro e nos ensinando e incentivando a gente a trabalhar a ovinocultura, e aí eu comecei também a trabalhar um pouco mais a gestão de ovinos aqui, principalmente na região Nordeste. Me formei em 2010, mas a minha ligação com ovinos é bem antes. Dos meus 13, Léo, aos 17 anos, eu trabalhei no Parque de Exposições aqui em Maceió, tomando conta de ovelha mesmo. Era o peão lá, o cara que cuidava das ovelhas, limpava a baia, levava para o leilão, fazia pista, e foi um dos principais motivos que me fez despertar para a medicina veterinária. Só não continuei trabalhando depois que eu comecei a estudar, que foi naquele momento, de 2005, 2006, que a febre aftosa fechou as barreiras da ovinocultura aqui em Alagoas, e eu tive que percorrer para a pecuária de corte, para a ovinocultura, mas é sempre um prazer estar conversando com o seu público sobre a ovinocultura e sobre como transformar o seu rebanho, a sua cabanha em um negócio. Marcelão, primeiro, pessoal, agradecer aí quem está participando. Lembrando aqui quem entrou agora, manda a pergunta aqui, tá na página mesmo. Não mande na caixinha de pergunta não, senão eu não consigo ver, tá? Eu estou com outro celular aqui, meu celular está aí transmitindo, né? Pessoal, Marcelão, a gente tinha pensado em trazer uma apresentação aqui sobre números, sobre dados, só que o Marcelo, a especialidade dele não é a especialidade, a atuação dele é muito em bovino. Então, não, Marcelo, vamos trazer dados de bovino, não. Vamos contar o que você faz para transformar a fazenda dos seus clientes. Então, como é que o Marcelo atua? Né? Muitas propriedades hoje realmente não são mais fazendas, né? São, na verdade, uma unidade de agronegócio. Ele transformou aquela fazenda numa empresa rural, né, que vai fazer a gestão de custos, de venda, de controle, não vou entrar no detalhe não, que é o Marcelo que fala. Mas assim, eu disse, Marcelo, conta para o meu público como é que você transforma uma fazenda em um negócio. Porque é a pergunta que eu recebo. Léo, como é que eu sei se estou ganhando dinheiro com minhas ovelhas? Eu não sei se eu estou perdendo, se eu estou ganhando. Eu não sei se eu estou gastando demais ou estou gastando pouco, se é para investir mais ou investir menos, tá? Então, essa é uma dúvida muito, muito, muito rotineira, né? O pessoal querendo saber como a gente transforma a cabanha em um negócio. Então, o Marcelo vai contar o passo a passo de quando ele assume, o primeiro passo dele com o cliente, né? O que o cliente dele quer, muitas vezes não é o que ele vai entregar mais do que o cliente quer, certo? Então, a ideia era a gente bater esse papo falando sobre esse tema. Bacana, Léo. Mais uma vez, boa noite aí para todos que estão chegando aí nas redes sociais do Léo. É uma satisfação estar aqui. Léo, a gente fala que essa dor do produtor de ovinos ela é a mesma dor do produtor de leite, do produtor de corte, do agricultor e de outros empresários também que não é do agronegócio. Acho que muita gente
consegue produzir bem, mas na hora de gerir o seu negócio, de trabalhar com os números de produção, os números de venda, começa a parar nesse processo. Então, o que a gente vai conversar aqui, ele pode ser aplicado na gestão de uma farmácia, de um supermercado, de uma empresa urbana ou de uma empresa rural, como é a ovinocultura, certo? Eu falo sempre para os alunos, quando a gente está dando aula, ou para os clientes, que a gente tem que encarar a fazenda como um paciente. E quando o paciente chega no consultório de um médico, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, um bom diagnóstico. Então, para a gente sair do ponto A, que é o que eu estou hoje, para o ponto B, primeiro eu tenho que saber como é que está aqui os meus números, tanto de produção, como também na parte de custos, certo? Então, a gente faz um raio-x da fazenda, um raio-x da empresa. O que é que consiste esse raio-x? Quantos funcionários a empresa tem? Quais são os salários que cada funcionário e as funções que cada funcionário tem? Se tem organograma, que é uma coisa simples de se fazer e que dá clareza para a atuação de cada componente da unidade de negócio. Organograma... Mas essa parte do organograma que você fala, eu considero muito importante, porque muitas vezes a gente chega na propriedade, prescreve um tratamento e não foi feito porque um deixou para um, que deixou para o dois, que deixou para o três, e o resultado não foi feito no tratamento. Exatamente, aí fica um passando a bola para o outro e o problema não foi resolvido. Então, o organograma é desde o gestor do proprietário até aquele cara que limpa lá as baias, qual é a função, a responsabilidade de cada um. Isso é muito importante. E aí a gente entra no mérito técnico. A gente vai avaliar a pastagem, como é que está o consumo de mineral, qualidade da água, se vai precisar investir ou não em infraestrutura. A gente começa a transformar aquela fazenda na imagem através dos números. Então, nós temos planilhas de campo que nos ajudam a buscar essas informações, mas isso pode ser feito até no seu caderno. A gente trabalha com planilha de campo porque pela agilidade e velocidade de fazendas que a gente trabalha, né? Às vezes são rebanhos muito grandes que acabam facilitando a nossa vida. Uma das coisas que mais a gente encontra na pecuária, né? Eu acho que não sei se nos ouvidos vai ter isso, mas na pecuária, quando a gente perguntar qual é o seu rebanho, eu tenho umas 500 cabeças. Isso me dói como consultor. Porque como é que eu tenho... Não saber o que você tem. Quantos hectares você tem, ou tarefa, ou alqueires, qual a área? Eu não tenho perto disso. Puxa, como é que eu questiono se a minha atividade dá lucro ou não, se o básico eu não sei? Quantos animais eu tenho, qual é a área da minha produção? Isso é importante para a gente saber quantos reais líquidos você está produzindo por hectare, qual é o seu custo por hectare, ou por tarefa, ou pela unidade, a área na qual a região de vocês trabalha. Então, a gente faz uma auditoria do rebanho também, identificando os animais. A gente brinca que todo animal tem que ter um CPF, ele tem que ter um número para poder a gente saber, até no processo de seleção, do melhoramento que vocês conversaram ontem, é importante, né? A gente evolui nesse aspecto e escritura toda a parte zootécnica da fazenda. Então, a gente vai em busca de informações, intervalo de partos, a gente vai olhar taxa de fertilidade, taxa de natalidade, mortalidade. A gente vai começar a entender quais são os desafios daquela empresa. E aí, fazendo esse diagnóstico, a gente tem com clareza o plano, a um ponto A, onde é que eu estou. E agora eu vou traçar um planejamento aonde eu quero chegar. Isso. E aí, nesse planejamento, entra o papel do consultor. Vocês têm hoje, diariamente, a oportunidade de estar junto com o Léo. O Léo tem se destacado muito no dia a dia de vocês, no dia a dia do ovinocultor, trazendo novidades e informação, e é um dos maiores especialistas de ovinos do Brasil, que pode ajudar você também a encontrar o melhor caminho da sua ovinocultura. Eu já dividi muitos projetos junto com o Léo e ele está cada vez mais craque nesse assunto aí de projetos de viabilidade econômica. Vamos entregar uma semana, né? E vamos entregar um junto essa semana. Eu termino a minha parte e você vai para a sua. Vamos lá, a gente está aqui para isso. E aí, nesse planejamento, é quando a gente vai fazer a evolução de rebanho, que é o primeiro passo, porque eu preciso saber quantos animais eu vou ter daqui a 2 anos para saber quanto eu vou gastar com sal mineral, com pastagem, com funcionário, com concentrado, com sanidade, né? Que é uma das coisas que eu até brinco. É onde a maioria dos produtores querem mexer,
comprando vermelho mais barato, uma coisa, pelo menos na pecuária, e eu acredito também que na ovinocultura isso aumenta um pouco pelos projetos que a gente fez, mas na pecuária de corte, 3% representa o custo sanitário em média, 3 a 5%. Em ovinos, eu acho que vai para uns 8%. Tem rebanho que chega a 10%. Depende do desafio, né, da cabanha. Mas a gente faz essa evolução do rebanho para fazer esse planejamento com custos e também uma projeção de receita. Esse plano de viabilidade econômica, ele torna mais seguro a atividade. Não quer dizer que você vai ter garantia de lucro, mas você já está iniciando o jogo, ou a partir daquele momento, sabendo quanto você vai gastar e a projeção que você vai receber. Isso, Marcelo, é muito importante. Eu gosto de dizer que você vai gastar, você vai investir tantos reais para não perder centenas de milhares de reais, né? Porque o que acontece, já teve cliente da gente que a gente recomendou não montar a atividade. Perfeito. A gente foi fazer a condição que ele tinha, a atividade dava lucro, mas o risco era muito alto. Um ponto importante que você me ensinou, aquela análise de sensibilidade que eu não conhecia, foi Marcelão, com a evolução dele na ingestão, começou a aplicar a questão de análise de sensibilidade. Então, eu não avaliava a sensibilidade. Então, dava lucro, deu lucro. Você vai investir ou não vai? Não, hoje tem análise de sensibilidade. Dá lucro, mas o risco as variáveis que levam a você ter um prejuízo ou sair do lucro para empatar ou do lucro para perder são altas. Então, liga o alerta, vamos ver se outro tipo de projeto é mais viável para o seu modelo. Então, a gente já fez algumas que a gente não recomendou. Depois, eu já fiz também, né, a gente já deu a oportunidade de atender aqui via Instagram, 8 foram 10 pessoas, não estou lembrado, apresentando a viabilidade econômica. Teve colegas nossos que a gente recomendou não fazer a atividade no molde que ele queria. Ele tinha uma área pequena e queria fazer ciclo completo. Quando eu fui fechar, a quantidade de ovelhas que cabia na área é muito pequena, o faturamento muito baixo. Disse, ele não compensa, não vai pagar nem o seu almoço no final de semana. Se você fizer, eu não estava nem computando isso, né? Não está nem computando a despesa pessoal dele. No caso dele, ele computou a despesa local. Só ainda tem o seu gasto pessoal. Então, ia ficar negativo. Então, só, isso a gente faz, né, para uma pessoa antes de começar. Mas o Marcelão faz também para quem já está lá dentro. É auditoria, né, Marcelão? Você faz auditoria, o cara já está lá, não sabe nem o que tem. O cara, 500 vacas, tem 500, quando vê lá, não tem as 500, tem bem menos. Ele acha, ou mais, né? Aí o perigo é esse, né? Porque às vezes é mais, ele não sabe, está sendo roubado. Eu acho que tem 500 vacas, está vendendo bezerro e alguém está levando a parte do bezerro dele porque ele acha que tem. Léo, a gente tem as duas situações. Tem um cliente que tem certeza que está perdendo e quando a gente fecha as contas, ele está ganhando bem e está destinando o recurso para uma outra atividade na qual ele não computava. Isso, é normal. E tem um cliente que está achando que está ganhando e está perdendo. Esse é o risco, né? Esse é o risco. Quando ele não computa, às vezes eu chego numa fazenda, o cara tem isso aqui de livro de anotação, nunca parou para analisar nada. A gente fala que a escrituração zootécnica e a escrituração financeira, ela é importante. Mas só anotar por anotar, sem fazer uma análise, processar e fazer uma análise para tomada de decisão, é melhor você nem fazer. Porque isso vai lhe frustrar, certo? Então, quando a gente pega já uma atividade acontecendo, essa história que eu contei é quando a gente pega do zero, o cara quer investir naquela determinada área. Quando a gente chega numa atividade que já está acontecendo, o primeiro passo é a auditoria, que também se encaixa muito bem com o diagnóstico, né? Porque a gente vai pegar as informações básicas. A partir dali, a gente faz um plano pelas condições que a fazenda tem hoje. E a gente sabe que projetos pecuários é de médio a longo prazo. Na ovinocultura, a gente pode falar até que é de curto a médio prazo, mas na pecuária de corte é 10 anos, 15 anos os investimentos e o payback. Você falou da análise de sensibilidade, né? A análise de sensibilidade, eu conheci essa metodologia em uma pós-graduação que eu fiz. E o que é que ela consiste, basicamente? Eu tenho uma margem de lucro. Essa margem de lucro pode ser 18%, 20%, 15%. Cada realidade, né? Cada fazenda tem a sua realidade. E a gente coloca ela em uma planilha na qual a gente tem uma variação. Se o meu custo aumentar 5% e a minha receita não variar, para quanto vai a minha margem de lucro? E assim eu consigo fazer em cenários de 5%, 10% e 15%, para mais e para menos na produção e para mais e para menos na receita. E aí, o investidor, o produtor, ele já inicia o play, o jogo, já sabendo quais são os riscos da atividade, como você falou.
Tem clientes nossos que ele, ao fazer uma análise de sensibilidade, ele diz, poxa, tem uma lucratividade boa, mas o meu risco é alto. E aí vai uma dica, quanto mais intensificado for a sua produção, maior a chance de dar lucro, mas também a maior chance do seu risco. Para isso, você tem que ter principalmente o plano A, B e C. Certo? Seja na sanidade, seja na nutrição, seja nos recursos humanos. Quanto mais cabeça ou mais quilos de ovinos você colocar por hectare, maior o risco da sua atividade. Então, mais gestão você tem que ter na sua atividade. Isso é para a pecuária, é para a ovinocultura ou para qualquer outra empresa. Quanto mais eu aumento o meu processo de produção, eu tenho um risco maior, porque eu tenho mais capital empatado, eu tenho mais custos ali acontecendo. Quando eu tenho uma pergunta aqui do Ney, o Ney é aluno nosso, Marcelão. Ele fez até uma live com a gente, contando aí que a revolução que foi no rebanho dele, ele começou a adotar novas tecnologias através da gente aqui no Instagram, né? Foi muito interessante. Porque o rebanho parou do morrer, não fazia cura do umbigo, que muitas vezes o cara não fazia cura do umbigo, mas muita gente ainda hoje não faz, porque não tem o conhecimento. Então, a gente faz esse trabalho de divulgar conhecimento. E hoje eu agradeço muitos criadores que divulgam o trabalho da gente, tem muito criador divulgando. Então, quanto mais gente adotando a nova tecnologia, melhor vão ser os resultados, melhores vai evoluir o rebanho, e daqui a pouco a gente vai ter menos esses problemas básicos. Vai ter os problemas, mas os básicos vão sumindo, né? Então, o Ney perguntou aqui, Marcelão, deixa eu achar aqui, toda a conversa que isso melhoria na infraestrutura é considerado como um investimento, é uma despesa a mais? Excelente pergunta, Ney. Obrigado pela participação. Se vocês puderem ir fazendo pergunta aí, é sempre interessante. Eu sempre falo que eu não sou obrigado a responder, mas se eu souber, eu vou compartilhar. E se eu não souber, eu vou buscar essa informação e depois a gente entra aqui na live do Léo e responde. Mas é uma pergunta bem interessante, Ney. Nas fazendas que a gente atende, a gente acaba calculando a depreciação como custo, mas aquele valor inicial ele é um investimento. Então, tem consultores ou linhas de raciocínio que diz, não, eu investi, né, eu construí um curral, ou eu fiz um aprisco, ou a casa de morador, para poder ele estar tomando conta mais perto da minha produção. Existe uma coisa que a gente chama de visão financeira e visão econômica. Financeiramente, no seu fluxo de caixa, saiu naquele ano. Então, você tem que ter caixa para poder fazer aquele investimento. Economicamente, eu já tenho uma visão a longo prazo. Então, eu pego aquele investimento, vou ver qual é a depreciação, se é 5, 10, 15 ou 20 anos, e jogo aquilo diluído. Então, a visão financeira, eu tenho que ter caixa, eu tenho que respeitar o meu fluxo de caixa, ou eu vou dar um aporte de uma outra empresa ou pessoa física naquela atividade, e ao longo dos anos eu retorno aquele valor para mim. Tem outra pergunta aqui, Marcelão. Esse aqui deixa eu responder a minha visão, e depois você responde com a sua. Tá? Perfeito. Tem um rapaz que sempre participa da live, ele assumiu aqui a peça, porque é errado, pessoal. Acho que foi Alex, ele perguntou que... Alex Chaves, na agricultura familiar é necessário, mas confesso que é muito difícil a estruturação e o monitoramento. Eu escutei já muito isso, de que é difícil controlar, é difícil anotar. Aí, uma vez eu escutei um desses mentores, uma pessoa que eu escuto muito, escutei um vídeo dele dizendo bem assim, é difícil ser relaxado, o cara diz, eu não tenho resultado porque eu sou relaxado. Aí ele disse, é difícil o contrário, senão também é difícil ser um cara compromissado. Os dois são difíceis. Se for relaxado, vai ser difícil porque você não vai ter resultado. É muito difícil eu não ter resultado. É difícil porque você não se comprometeu. Aí eu parei de pensar, realmente, tudo é difícil. A vida de quem é assim é difícil, porque eu não tenho resultado. Mas a do outro já foi difícil antes, porque ele se comprometeu. A dificuldade é se comprometer. E essa questão de adotar é rotina. Né? Hoje todo mundo tem um celular, smartphone, que tem aplicativo para isso, para lhe dar uma mensagem. Você bota para todo dia de manhã, conferir as planilhas. Bota um alerta, conferir planilha. De manhã vai conferir a planilha. Está faltando preencher, tá. De tarde também. Você consegue, depois que criar o hábito, eu garanto, se você fizer 2, 3 semanas isso, vira rotina. Se você sente falta quando você não faz, o que é você colocar na sua rotina, que é um passo importante do seu rebanho, você computar e anotar tudo.
Eu, por exemplo, até contei hoje que eu tenho tive dificuldade com todo mundo de treinar funcionário. Treinei um, ele foi embora. Treinei outro agora, está indo embora. Por quê? Não é o Messias, não, você conhece, é o outro que toma conta das ovelhas. Por quê? Está cada vez mais difícil mulher querer viver na roça. A gente está percebendo, ela quer educar os filhos, quer ir para a cidade, então começa a ter essa dificuldade de muitas não querem mais morar nas fazendas. Então, o marido não quer ficar longe, vai embora. Pelo menos a realidade da gente aqui, tá? Então, treinei ele em 2019, ele entrou no finalzinho de 2019, 2020, no começo fez outra besteira, mas a gente treinou, estava redondinho, agora vai embora. Então, eu adoto algumas medidas, Marcelão, que eu sei que mesmo a pessoa ele não estando ainda treinado, capacitado, mas isso ele faz. Por exemplo, consumo de sal mineral. Poucas pessoas fazem controle do consumo de sal mineral no vinho, pouquíssimas. Né? E o consumo de sal mineral pode ser um alerta para você. Está consumindo de mais ou menos, ou pode ser alguma enfermidade ou uma falha de manejo nutricional. Então, o que é que eu faço? Muito fácil. Eu sei que o saco de sal eu compro de 25 e compro de 30. Eu tenho uma agendazinha, dia que abri o sal mineral e o dia que acabou. Olha, durou 30 dias o sal mineral, está gastando 30 quilos, está gastando 1 quilo por dia. Isso é um exemplo, tá? O ideal é você pesar o que vai ser colocado. Mas comece com pelo menos um passo para você anotar alguma coisa. A ração também, eu faço batida de 100 quilos. Eu só faço de 100 quilos, para não dar erro. Até para não ter erro de mistura. Né? Você sabe que ração para ter mistura, eu uso ureia para ter problema. 100 quilos, ele faz os 100 quilos, eu guardo em caixa d'água, o tonel de PVC com tampa. No dia que ele tira o primeiro quilo de cima, dia 1º de janeiro, acabou dia 25, ó, 100 quilos, está durando 25 dias. Então, eu tenho um controle de consumo, não tenho por cabeça, né? Porque são lotes, são baixos, o consumo tem animal dominante, excessivo, que ele escuta. Mas eu tenho o consumo mensal. Ah, mas tem um dia que ele vai botar 5, no outro ele bota 6, no outro ele bota 5. Acontece. É falha humana. Ele não pesa toda vez que era correto. Eu tenho um baldezinho, tem uma balança que é custa pesar. Mas eles têm a medidazinha lá e a medida varia, né? Porque densidade é diferente de peso. Uma ração farelo mais denso, menos denso, vai mudar o volume. Então, o balde que é 5 kg em um, no outro vai ser 6 kg. Mas eu já tenho o consumo dos 100 kg, o período que consumimos. Então, eu já tenho os dados básicos. Vacinação e verificação, se ele não anotar, o puxão de orelha que recebe, que é o que eu mais brigo. Dia da vacina, eu tenho um calendáriozinho, eu tenho ele em casa, ele tem impresso, está todo amassado, tem que fazer em 2021 já. Ele anota. Nota aqui qual categoria aplicou a vacina, qual categoria, pesa todos os burreiros para vacinar, eu tenho controle mensal dos burreiros de peso para acompanhar o ponderal. É meio garranchado, a letra dele não é perfeita, mas está anotado. Melhor feito do que o perfeito. Feito do que está anotado. Então, quando eu chego que eu vou compilar, certo? Os meus dados, às vezes não entendo a letra, ligo para ele, se estou com dificuldade aqui, tal. Aí ele, não, é 25 quilos, não é 27, não é 26, ele vai. Então, a gente comece, bota na sua cabeça que comece com o básico mesmo, com tudo que você compra, anota, tudo que você abre, anota, porque um produto que venceu, que não usou, tem que ser contabilizado, tá? Você gastou R$200 no mercado de medicamentos, estragou, perdeu, quebrou, tem que ser contabilizado. Então, bota na sua rotina e depois fica fácil. Eu aprendi isso às duras, porque eu era muito desorganizado, convivendo com uma pessoa muito organizada. Então, a briga era muito grande, porque eu era de fazer. Está dando resultado, mas e o resultado quanto é? O resultado é positivo ou negativo? Está dando resultado, é positivo ou negativo, né? Então, Marcelo, eu atrapalhei já a sua parte aí, mas foi muito bom que você puxou alguns gatilhos aí para poder falar. Pronto, vamos lá. Sobre é o Alex, né, que contribui aí, Alex. Eu tenho clientes que falam assim, eu não organizo porque eu sou pequeno, não vale a pena. E eu tenho cliente que diz, poxa, eu não organizo porque eu sou muito grande, é muito difícil. Então, em resumo, eu aprendi essa frase e eu acho que vale a pena para qualquer coisa, não é só para isso não. Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, certo? Eu tenho um cliente, Alex e todos que estão nos assistindo aí, que o vaqueiro não sabe escrever. E aí, o que é que a gente faz? Simplesmente bota um WhatsApp no celular dele, ele manda tudo por áudio. Matou. A gente recebe todas as informações da fazenda, é em pecuária de corte, um rebanho relativamente grande, nasceu o bezerro, ele lê os números, ele identifica o número 1, 2 ou 3, mas ele não sabe escrever, então ele não dá aula, entendeu?
Então, isso funciona, isso é um ponto. Foto também, né? Às vezes o medicação não sabe. Doutor, esse aqui, eu mandei filma, então, esse aí do frasco vermelho com... Eu tive já um vaqueiro analfabeto, que antes dos filhos dele começarem a ajudar, a gente marcava com piloto de cor. Isso, é o vermelho, o vermelho, o azul, tinha medicamento, esse era o seu João, pintar de azul, esse é o vermífugo, seu João, esse aqui, você sabe as doses, a gente botava a pistola no 5, isso. Ó, vaca dessa aqui, 2 pistolas dessa no 5 aqui, bezerro, certo? Isso quando a gente não estava presente, porque o meu gado, 100% do manejo hoje, só faço comigo presente. Então, às vezes eu fui atrasar uma semana para outra um determinado manejo, mas para eu estar presente, porque eu ainda hoje estou fazendo diferença, apesar do rebanho pequeno, mas o objetivo é capacitar a equipe para que não faça diferença alguma a minha presença. A equipe autogerenciável. Isso. O objetivo da gente é que eles procurem aqui. Eu tenho um gerente, mas ele não é que toma conta das ovelhas, ele só coordena, e o gerente não substitui. Mas o tratador, desde que a gente está fazendo, já é o 4. E aí você falou uma coisa, poxa, eu estou treinando e ele vai embora. Quanto custa você não treinar e esse cara ficar na fazenda? Fizeram uma pergunta para mim esses dias, aí eu fiz um post com frase de alguns grandes empresários mundiais falando com esse comentário, eu acho fantástico. Se você acha que treinar a sua equipe é caro, experimenta a ignorância. Isso. Aí a outra se você prepare seus funcionários para eles quererem ir embora, trate bem eles para eles quererem ficar. Perfeito. E a outra é do Henry Ford, que é a que eu mais gosto. Se você acha se você não capacita os seus empregados com medo dele ir embora, pior é não capacitar eles ficarem. Esse para mim é a melhor de todas. O cara não capacita porque ele vai embora, pior é não capacitar de ficar porque ele está dando prejuízo para você. E aí, Léo, puxando o gancho que você falou da questão de uma nota sal mineral, uma nota concentrada, a parte nutricional na ovinocultura e na pecuária representa o segundo maior custo de produção, ficando ou emparelhado ou um pouco atrás da pastagem, se for extensivo, se eu trabalhar com intensificação, né? Então, em resumo, trabalho com processos e não comece querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Ninguém constrói uma casa de cima para baixo. Então, comece a anotar o básico, como o Léo falou. Mas, primeiro, identifique os animais. Esse é o primeiro passo. Depois, comece a anotar os eventos produtivos, nasceu, morreu, vendeu. Depois você começa a anotar melhor. E saber gerenciar as pessoas. Colocar a pessoa certa para fazer o papel. Por exemplo, a gente tem um caso de uma fazenda agora, que a gente tinha uma pessoa para salgar o gado. Né? Uma pessoa sabe salgar uma fazenda, 1.600 hectares, ele fazia e estava perfeito. Aí o proprietário decidiu dizer, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou agora tirar essa pessoa e vou colocar o vaqueiro para fazer isso. Perfeito. É uma forma do vaqueiro já ver o gado, colocar o sal, só que ele esqueceu que os vaqueiros tinha 2 que não sabia ler. E aí começou a atrapalhar o processo de escrituração que estava indo perfeito. Amanhã a gente já vai ter uma reunião para poder ajustar isso aí, para poder ver se não era melhor dar um passo para trás, se não é melhor continuar como estava, porque a gente estava tendo uma escrituração, e aí não é só ter escrituração, é processar essas informações e tomar decisão em cima dessas informações. Eu falei hoje mais cedo, 1h, um pouquinho, eu tive a live com o criador, que a gente está fazendo uma live de mentoria, que o objetivo da live de mentoria é trazer criadores de qualquer tamanho de rebanho, pode ter 20 cabeças, pode ter 100, já foi o Ney tem umas 70, hoje foi o Pedro, tem umas 80, então são criadores normais de perfil que tem criadores no Nordeste, para eles contarem a dificuldade dele, e eu falando sobre isso, sobre essa questão de, se você não tem a escrituração básica, você não consegue nem mensurar se o seu rebanho está melhor ou pior do que no ano anterior. Muita gente só acha que o rebanho está melhor porque está mais bonito. Uma vez eu cheguei no criador, até brinquei, ele ficou com raiva de mim, não, fazer uma brincadeira para descontrair. Ele disse, Léo, mas meu rebanho está muito bonito. Eu digo, o senhor é criador de ovelha, fotógrafo. Ele começou, pô, Léo, sacanagem, velho. Pegou pesado. Sacanagem, velho. Eu digo, por quê? Tirou ele da zona de conforto. Eu disse aí, quem gosta de uma bonita é fotógrafo. Né? O meu amigo João Medeiros estava aí passando na live, acompanhando. Ele tem que ter uma bonita para ele bater foto, porque ele trabalha com isso, né? Ele vai bater a foto do animal para vender melhor o animal. Então, quem gosta, a gente que é um animal produtivo, não interessa se é a ovelha, contei a história da minha ovelha, eu tenho uma ovelha minha,
que uma vez um criador, um grande amigo meu, chegou lá, olha, por que tu não vende essa ovelha? Eu digo, tá vendo aquele borrego ali? Tá, é filho dele, tá, pô, produção da porra. Eu digo, não interessa se a carcaça é feia, não interessa se a fábrica é toda malafrojada, digamos assim, né? Mas o produto que ela me entrega é o melhor. Ó, essa gestação agora, nessa geração, de apartação, de peso ao aparte, só foi parto duplo ela, e o borrego mais pesado dela foi o segundo lugar, não, o terceiro do rebanho. Perdeu de outros que foi parto simples, que não é normal isso. O parto duplo, o peso dos dois supera o simples, mas geralmente eles são bem mais leves. Sim. Né? Então, o melhor borrego foi um borrego que foi de seminação artificial, do carneiro até o 2198 da Interlac, um carneiro diferenciado nível de Brasil, tem utilidade no TE, tudo, então, naturalmente, já é um animal. E o outro foi filho de todos os outros foram filhos de um carneiro meu. Né? Então, assim, é uma ovelha que tem uma produção, por quê? Porque eu anoto, eu sei o intervalo de parto dela, eu sei quantos partos duplos, eu sei o histórico dela todinho. Primeiro foi parto, foi simples, depois foi duplo, depois foram 3 simples, e agora o duplo, eu sei o histórico dela, sei o intervalo. Eu sei que no último agora atrasou, eu até me preocupei, porque o intervalo de parto dela era de 7 a 9 meses. Eu fiz as contas agora, foi 10 meses, 11 meses, quer dizer, já atrasou. Aí começou, uma ovelha de 9 anos já. Sim. Já está pesando, o intervalo de parto já não está igual para ela. É uma ovelha de 9 anos, né? Então já tem essa resposta um pouco mais lenta do que as outras mais novas de 4, 5 anos, né? Então, por quê? Porque eu estou mensurando. E eu sempre disse, as filhas dessa ovelha vão ficar. Primeira vez que pariu fêmea foi agora. Não, ela pariu primeira vez fêmeas. Quem comprou foi o Cacá da Guriá, não sei se ele está aí, ele lembra dela. 2 borregarinhas ele levou, arrancou de mim. E depois só macho. Eu quero ficar com a filha agora, parei 2 fêmeas. Eu vou ficar por ela. Agora eu vou poder continuar com o trabalho genético dela. Ô, Léo, e sobre essa questão da escrituração, de mensurar, a gente sabe da dificuldade que é encontrar um software que se adeque à realidade de cada um, né? Isso a gente enfrenta também na pecuária. Eu acho que, independente de qual ferramenta você for utilizar, seja Excel, anotação de apostila de campo, né? Ou um software de gestão, coloque esse processo, analisar, processar e tomar decisão, certo? É o PDCA, é o básico de qualquer empresa, de administração de empresa, é você planejar, é você agir, é você avaliar e começar a tomar decisão em cima daquilo que está sendo executado, e isso tem que ser um ciclo. Se você quer ganhar dinheiro com a sua atividade, você tem que se mover, você tem que ser diferente, não dá para ser igual aos demais. Isso de analisar é extremamente importante, principalmente na ovinocultura, porque o ciclo é muito rápido. Hoje eu mandei um áudio para um colega, me perdoe que eu não lembro o nome. Eu recebo tanto direct por dia, não dá para lembrar, pessoal. Às vezes o cara fala, eu já falei com você, eu digo, bicho, me perdoe, porque depois desse mundo de internet, tem gente que chama no WhatsApp, chama no Telegram, chama no direct. Então, me perdoe, porque eu esqueço mesmo, se eu falei com alguém, falo de novo. Ele fez uma pergunta hoje sobre isso, né? Sobre, Léo, aí, como é que a gente faz a avaliação do resultado do carneiro? Eu digo, por quê? Não, meu pai está achando o carneiro frio, que não tem produção. Aí eu disse, bicho, você anota? Ela disse, não, eu vim cobrindo, mas anota, não anota. Né? O que é que a gente fala? Faz ultrassom, faz andrológico, toma decisão, para não ter que esperar daqui a 5 meses não nascer nada. Você vai passar 5 meses, não vai nascer nada. Custo e nada de produção. E a produção? Então, a decisão não pode esperar 5 meses. Isso aconteceu com um amigo meu aqui, cliente meu. Aqui, eu ia todo ano fazer andrológico. Eu não fazia nenhum ultrassom na fazenda, Marcelo. Ele só controlava os machos, botava os machos dentro. E ia ter um controle de barra. Coloquei esse macho, tanto tempo que só aparecia a bolsa. Sabe quando ele veio me chamar? Quando ele viu que estava nascendo pouco. O quanto ele perdeu até perceber isso? Eu reprovei 7 carneiros dele. Então, imagine. Ele disse, Léo, rapaz, tudo isso, eu digo, doutor, tem 2 anos que eu não venho aqui e tal de mantelo tá grande. Eu descartei uns por andrologia, outros por comportamento. Carneiro agressivo, batendo nos outros. Digo, esse carneiro aqui, não tem outro carneiro que monta na baia, não. Pode botar. Botar na base, o carneiro fica tudo longe resolvido. Porque ele bate dentro. Tinha que namorar escondido. Quando ele dormia, os cabelos pegavam. Então, imagina o prejuízo. Então, a decisão, o nosso ciclo é muito rápido. Eu vejo 5 meses para parir, com 3 meses aparta. Se você vende animal apartado, com 8 meses a vaca nem pariu. A vaca pariu 9, então você tem um ciclo muito rápido. Então você tem que pensar, agir rápido, não pode esperar para tomar decisão. Por isso, quando o Marcelo fala que você tem que mensurar, planejar para agir. O ponto que a gente pega pesado.
fazenda, a gente vê quem age muito rápido, Marcelão, quem trabalha com genética. Você sabe disso, quem trabalha com genética, ela é assim. O melhor touro do Brasil em 2020, muitas vezes não é nem usado em 2021. Isso. Não é nem usado, eu nem lembro quem foi. Por quê? Porque os filhos, os irmãos dele de outros cruzamentos tem um resultado de DEC tão à frente dele que não chega mais você usar, cara. Aquilo. Não, mas ele não. O outro superou em tudo. Né? Então, de um ano para o outro, imagina a gente que é dentro do mesmo ano, né? Que você tem 2 ciclos no mesmo ano. Por exemplo, eu fiz uma coisa que eu não me arrependi, porque está servindo muito bem a um amigo. Mas eu vendi um reprodutor, porque ele gostou tanto, o reprodutor meu da cabanha gostou tanto do reprodutor, ele já tinha comprado um outro reprodutor, como ele era um parceiro meu, eu vou lhe vender isso, eu estou usando esse nas minhas ovelhas. A produção dele foi tão boa, que eu digo, poxa, não devia ter vendido. Aí já liguei para ele hoje, olha, seu Peixe, me empresta ele de volta, viu, que eu vou precisar, porque deu 3 acasalamentos lá, que eu nunca tinha visto no resultado tão bom, não. Aí, não, Léo, deixa aqui dar uma folga de investigação, você pega, né? Então, assim, é muito rápido o nosso processo, por isso que a gente tem que estar controlando. Eu falo isso porque quando eu falo de genética, alguns criadores de genética vêm embalados, a gente fala embalo mesmo, você está acompanhando, está, né? Infelizmente, a ovinocultura não tem o acompanhamento de DEP da bovinocultura, isso enfraquece um pouco o nosso melhoramento genético, ele fica baseado em alguns poucos dados que a gente tem, né? Enfraquece, não tem dado de parto duplo, de apartação, né? Alguns dados básicos, mas a gente não tem um compilado de vários criadores utilizando o mesmo touro, como tem na bovinocultura, então a gente tem realmente dados intra-rebanho que servem como amostragem, mas oficialmente serve naquele rebanho, né? Não vai servir, você vai tentar extrapolar para os outros. Mas por que eu falo? Alguns criadores vinham no embalo e, de repente, por algum motivo, decidiu parar de investir, ou decidiu, ou mudou de cabanha, ou mudou cabanheiro, ou o dono, às vezes, coisa da vida, a pessoa investiu em outra coisa, abandonou um pouco. Em 2 anos, para ele acompanhar os caras que seguiram, ele está pena. Tem criador que a gente acompanha que está penando. Ele disse, rapaz, eu não imaginava que eu ia ficar tanto tempo atrás, não, em 2 anos. Porque 2 anos é outro rebanho, ovinocultura. É completamente diferente, é outro rebanho. As ovelhas pariram 2 vezes, as que nasceram já pariram, as outras já pariram. Então, é um ciclo que você, quando vê, aquelas ovelhas suas que foram premiadas, ditas como as melhores, ela está produzindo igual, se você não evoluiu. E o cara já está em 2 gerações na frente, né? Então, pessoal, isso que o Marcelo falou, ele sempre fala, mensurar e tomate e tudo. Não adianta anotar, como ele falou, chega na fazenda, está um paiol do caderno lá, que o cara não sabe nem o que está anotado, porque não colheu. Pode até o funcionário estar escrito tudo na doida lá e ele não vai conseguir mais analisar. Um ponto que eu aprendi na biogênese, não demore para compilar seus dados, porque a sua memória lhe trai. Isso. Então, se você vai juntando, pronto, a gente tem relatórios de visita, né, quando eu trabalhava, multinacional, prestava conta, às vezes eu me passava um mês, me entregava um relatório para eu lembrar no outro mês, a ordem da visita, o que foi que gerou de demanda naquela visita, aí eu ficava, poxa vida, aí tinha que, sabe para quê? Tinha que ir lá na loja que vendia, pedir socorro, me manda a nota desse cara aí para eu lembrar como foi o atendimento, quer dizer, a mente da gente trai. Então, anotou no campo, sua planilhazinha, tem um backup, ou nas nuvens, ou no HD, tem um backup, porque depois se você perder, você vai ficar às cegas, né, que já aconteceu com muita gente, mas você não sabe disso. Às vezes sistemas falham, perde a alimentação, então você tem o seu arquivo salvo em um outro backup. Tem algumas perguntas aí, mas eu quero que você fale um pouquinho mais sobre esse tema. Não, então, sobre essa questão também de planejamento, de gestão, de encarar a cabanha como uma empresa, né? A coisa mais certa que você tem que saber que vai acontecer é que você vai errar. Ponto. Agora, o que é que você tem que fazer? Errar o mais rápido possível. Porque você errando o mais rápido possível, você aprende mais cedo e você tem um custo menor para aquele erro. E como é que eu vou saber se eu estou errando ou não? Mensurando. Aí volta na pergunta lá, é difícil? É muito difícil. Se eu disser você que é fácil, né? Mas ganhar dinheiro fosse fácil também, todo mundo está ganhando dinheiro, né? Então, para você ter sucesso numa atividade, você tem que conhecer essa sua atividade, tanto nos parâmetros produtivos como nos parâmetros financeiros, certo? Então, tem fazendas que a gente atua hoje que trabalham só com planilha de Excel, tem fazendas que trabalham com software de gestão nas nuvens. Eu acho que o caminho é você criar um processo, criar uma metodologia e começar a executar. Então, como dica, planeje o próximo mês, quanto você vai gastar, quanto ou a próxima semana, ou o próximo bimestre, semestre ou o ano,
mas comece, inicie. Esse é o primeiro passo. Por exemplo, o meu planejamento nutricional lá, quem fez para mim foi Xandão, né? Chego lá, eu tenho alguns produtos que eu compro pronto, que é o rebanho pequeno, você fazer 100 kg de cripe, não vai gastar, vai estragar. Então, o cripe eu compro pronto, da do rancho, sou parceiro da do rancho há muitos anos, faço propaganda de graça, não ganho nada como os produtos que a gente sempre divulga aqui. O objetivo é mostrar que tem produtos bons, com resultado bom, então eu divulgo. Eu faço o meu planejamento lá, tenho a indicação dele, está dando certo e vamos regulando, né? Conversei com ele, achando que vou aumentar um pouco, senti que algumas ovelhas, a necessidade dela foi parto duplo, então vamos aumentar um pouco, a gente vai regulando. Mas eu tenho uma média de consumo de ração, né? A última batida lá não foi, eu queria 30 dias, foi 27, foi 26 dias, foi quase o que eu queria, em 4 dias a menos só, eu tive que antecipar a compra de algum ingrediente, certo? Então, assim, por quê? Porque a gente foi lá, planejou a dieta, pesou, tirou, eu tenho as medidas, né? Cada batida você pesa novamente a sua medida. O que não pode ser, é como alguns locais aí, é um balde, é um copo, é uma caneca. Não, cada batida você muda a densidade da soja, do milho, a gramatura do farelo muda. Então, cada batida, preparou a batida, essa caneca aqui tem 1 quilo, são 5 quilos por dia, bota os 5 quilos no potinho, você vai fornecer de 2 vezes, então 2,5 kg de manhã, 2,5 kg à tarde, ou se preferir dar de manhã uma quantidade maior, porque de tarde eles voltam do parto com a barriga com volumoso, então você pode fornecer mais de manhã também, porque eles ficaram em jejum durante a noite, tem todo um sistema que pode ser ajustado, tá? Mas planeja. Por que eu digo isso? Porque quando eu mudei de fazenda, Marcelo, eu fiquei bancando o rebanho. Aí foi que me apertou. Eu digo, peraí, você é doido, eu estava pagando para criar ovelha? Não tem condições. Mas por quê? Porque eu estava sem faturamento. Eu tinha vendido os animais para bancar a hospedagem nas fazendas dos amigos, porque estavam hospedados, porque quando eu fiquei sem fazenda, eu tive que hospedar em algum lugar. Vendi alguns animais para encolher, o rebanho, quase acabei, depois decidi não acabar, porque realmente eu não queria terminar eles, foi com uma genética pequena. Quando eu levei para a fazenda, eu só levei fêmeas. Não tinha borrego de venda. Então eu fiquei bancando o rebanho. Aí eu digo, peraí, vamos bancar ele certinho. Aí na época, eu não formulava a ração ainda, porque a minha equipe não era nem preparada para isso. Então, comprar pronta para uso. Ele queria comprar para uso, então eu usava a dieta pronta. Aí começou a parir, comecei a vender os borregos, comecei a planejar como ia gastar esse dinheiro. Parte dele reinvestir, comprei um reprodutor, e parte deles toca para ser utilizado na despesa. Sanidade tem os custos já média, né? Porque a gente faz quando a gente faz o calendário sanitário, a gente tem o custo anual aproximado, né? O preventivo é realmente muito aproximado, o preventivo. O curativo é que varia, tá? O desafio muda de um ano para o outro, né? Principalmente se a gente compra animal de fora, traz alguma enfermidade que não estava presente. Mesmo fazendo quarentena, a gente sabe que a quarentena não é 100% segura, ela é uma garantia de minimizar os efeitos de um surto, mas ela não é 100% segura, tá? Então a gente vai tendo esses controles. E, gente, eu não uso sistema de gestão, porque o meu rebanho é pequeno. Eu uso os dados reprodutivos, a plataforma da Associação dos Criadores, que eu sou obrigado a informar. Eu informo a data de cobertura, eu informo a data de nascimento, eu tenho intervalo de partos. Eu informo a quantidade de nascimento, duplo, simples ou triplo. Então eu tenho, quando eu puxo da ovelha lá, se eu boto o nome da ovelha, sai todo o histórico. Sai o histórico dela. Perfeito. Aí um dia desse, eu tomei um susto. A ovelha, um ano e meio sem parir. Ligou, está errado, essa ovelha, ela, na mudança de fazenda, ela antecipou o parto, teve problema. Pariu e morreu. Estressou por conta da viagem, ela estava pesada e pariu. E eu, erroneamente, se for um erro meu, não informei que ela pariu, morreu. Não foi problema dela, eu sei que não foi porque é a minha melhor ovelha de produção. Foi o estresse da viagem. Ela antecipou o parto, não estava em tempo, pela cobertura ia demorar mais 2 ou 3 semanas, antecipou o parto e morreu. O borrego morreu, não sobreviveu. Mas eu não lancei isso na associação. Então ela está penalizada. Então, se eu for puxar o histórico, ela não vai estar com cabeceira. Porque ela teve 1 ano e meio sem parir. Quando, na verdade, ela para, o intervalo dela de 8, 7 meses, todos. Esse agora foram 2 que atrasaram um pouquinho, passou para 10. Ela para 10, a outra para 11. Não, ela foi 9. Esse ano foi 10, não. A outra que era 7, 8, passou para 11. Então, assim, por falha de mim, de não anotar, eu poderia
prejudicar a ovelha. Se fosse um corte, ó, vamos tirar, só vou selecionar a ovelha agora com o intervalo de parto abaixo de 8 meses. Quando eu fiz a média dela, ia dar 10, 12. Eu ia penalizar a ovelha porque é uma falha minha. Então, por isso a importância de quem faz seleção, que... Pessoal, quando a gente fala quem faz seleção, não é o criador de animal pior não, né, Marcelo? A seleção é do cara que cria periquito e que quer melhorar a produção dele. Quer melhorar a produção. Eu contei hoje, vou contar de novo para vocês. Eu, quando era estudante de veterinária, a gente foi passar um dia de campo, um dia na Fazenda Barro Correia, lá com o Dr. Celso, dos irmãos Barro Correia, um dos melhores selecionadores do Brasil, da raça Nelore, nós conhecedores de Nelore do mundo. Poucas pessoas têm um conhecimento tão profundo quanto ele. E ele me deu uma aula, porque eu já criava animal pior. Ele conhecia na expulsão, tirava onda comigo, rapaz, eu presto um boi, um carneiro desse e tal. Aí ele dizia, olha, nós que trabalhamos com seleção, nós temos uma obrigação, e você tem que levar isso como selecionador. O seu rebanho, exemplo agora, né, de 2022, tem que ser melhor do que 2021, obrigação sua. Obrigação sua. Ah, mas eu não consigo aumentar, às vezes se diminuir, você melhora. Você tinha 100 ovelhas, 120 por mês. Você baixou para 80 ovelhas, tem 120 por mês. Diminuiu o custo, manteve a receita. Você ficou com as ovelhas mais produtivas, aumentou a produtividade, que era de 1.1, foi para 1.4, porque você diminuiu as ovelhas, tirou as ovelhas ruins, alimentou melhor as outras, aumentou. Então, você evoluiu, né? O seu rebanho está melhor, né? Basicamente, porque você descartou o que não presta. Isso é muito, muito, muito claro quando a gente dá assistência em fazendas que não tem controle nenhum. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo, Marcelo. Tem muita gente que não controla porque tem medo da resposta que vai encontrar. Eu tenho um caso, já puxando isso aí, tem um caso aí de um cliente que chamou a gente para já construir na parte de gestão. Ele já tinha um veterinário lá que trabalhava com a parte técnica. A gente trabalha com a parte técnica, com inseminação, andrológico, ultrassom, mas o cliente chamou a gente para trabalhar com gestão. Quando a gente começou a fazer o trabalho, começou a sentir uma resistência do cara em passar as informações para a gente. Passou 2 meses, 3 meses e a gente não conseguia evoluir na nossa consultoria. E aí eu fui, hoje eu não vou ficar como consultor numa fazenda que eu estou evoluindo. Aí sentei com um proprietário lá e disse, rapaz, e aí, por que não está indo? Eu disse, vou lhe confessar, eu tenho medo de enxergar a situação que está. Então, para não desistir da atividade, eu prefiro não saber como é que estão os custos. Aí eu fui pedir uma chance a eles, não, vamos fazer o seguinte, me dê esses números, deixa eu trabalhar, deixa eu entender, e aí eu te apresento e a gente tenta achar um caminho junto. E aí eu fiz uma retrospectiva do que ele tinha lá, nota fiscal e tudo mais. Aí, realmente a fazenda estava muito desafiadora, no vermelho, porém estava menos ruim do que o que ele imaginava. E aí a gente conseguiu fazer um planejamento. Hoje a fazenda já tem lucro, não está longe de uma fazenda lucrativa, mas muito melhor do que quando a gente pegou ela. E isso a gente se encontra muito. E um outro gancho aí que eu queria pegar na sua fala, você falou que quando você mudou de fazenda, o seu fluxo de caixa mudou também. Totalmente. Fluxo de caixa é uma das principais falhas, é uma das principais causas de insucesso em qualquer empresa. No primeiro ano, ele já sabe, não, é só onde vem. Isso é o que eu mais escuto, tá? Quando a gente vai fazer o orçamento anual de uma fazenda que está iniciando. Ah, não, Marcelo, eu não estou preocupado com receita agora, não. Tranquilo, eu sei que esse ano é um ano de investimento. Chega a dar um calafrio quando eu escuto esse nome investimento. Nem perguntou lá de investimento. A gente tem que ter cuidado com o investimento. Mas passou um ano, a receita vem, mas vem menor, porque a minha produção ainda não está estável, meu rebanho ainda não está estável. E aí ele começa a tirar mais dinheiro da outra atividade dele para colocar lá na fazenda e isso começa a frustrar. Tem um ditado, uma frase que diz assim, que a sua empresa quando quebra, ela não quebrou naquele dia, ela quebrou 2 anos atrás. Por quê? Porque você começou a gerir ela mal há 2 anos atrás. E ainda tem muita fazenda que a gente vai, que o proprietário passa o primeiro e o segundo ano só gastando, sem respeitar o fluxo de caixa, sem encarar a fazenda como uma empresa. A primeira coisa que você tem que fazer, pega uma conta bancária só para movimentar assunto da fazenda. Isso já vai lhe ajudar. O Alex falou que é difícil. Falou isso, eu levei um carão na minha mãe hoje. Por quê? Porque as contas de lá da propriedade, né, a propriedade é do meu pai, eu só banco a parte dos ovinhos, gerencio a fazenda para ele, e a gente, tudo é em boleto. Tudo em boleto, porque entrega ela arquiva. Minha mãe é muito organizada. Minha mãe é procuradora, trabalhava muito com gestão, tudo. Ela é muito organizada.
Aí, esse mercadoria que eu fui comprar hoje, era uma loja nova, não tinha cadastro, não passava o boleto. Aí eu botei no cartão. Aí eu achei, meu filho, o que foi isso no cartão? Você botou isso no cartão? Esse cartão é para algumas despesas de lá, a gente coloca no cartão para ter o controle. Hoje, pessoal, uma coisa que eu faço, eu uso pagar muita coisa em dinheiro. Foge da sua mente. Então, hoje é cartão e boleto. Porque se eu me perder, tenho contato com todas as lojas, a gente tem um bom relacionamento, ligo lá para, sei lá, para Ranchalé, Sibeli, puxa aí os boletos, tudinho, que eu conferir se está batendo aqui com as notas fiscais. Eles mandam por e-mail, você confere, não perde. Você pagou no dinheiro, já foi embora. Às vezes o cara tira como consumidor final, você aprende aquilo ali. Então, tudo é faturado no nome da fazenda, isso ajuda muito. Então, tem 4 ou 5 lojas que a gente compra os produtos, tudo faturado no nome da fazenda, tá? Aí, combustível no cartão, no mesmo posto. Então, a gente tem o controle, sempre o mesmo valor, porque aí eu sei aquele valor naquele posto, puxar o meu cartão, tá lá, for despesa de deslocamento para a fazenda. Isso a gente tem que computar. Pronto, Léo. Aí, sobre essa questão, você tem um cartão, uma conta bancária, vamos dizer assim, para movimentar assuntos daquela empresa, já lhe ajuda mais na gestão, porque você sabe que tudo vai estar ali. Você falou que você divulga a marca aí sem ganhar nada. Eu vou dar uma dica aqui, para quem quer controlar só a parte financeira da sua empresa. Eu uso esse aplicativo para a minha parte pessoal. Hoje, na Start, a gente tem um software de gestão que a gente controla toda a parte de ordem de serviço financeiro, mas as minhas contas pessoais, eu particularmente, eu não tenho cartão de crédito. Então, eu só uso débito ou dinheiro, transferência bancária, e isso me dificultava muito, porque quem tem cartão de crédito vai lá na fatura e vê. O extrato, né? Ou cartão de débito, você puxa o extrato lá, beleza. Mas eu ainda pago algumas coisas em dinheiro, pessoa física. E aí eu anotava isso muito numa planilha de Excel. E olha a dor de cabeça que eu tinha lá. Eu anotava nas notas do celular e uma vez por semana eu passava para a planilha de Excel. Só que, graças a Deus, o serviço foi chegando e eu não tive mais tempo. E aí eu descobri um aplicativo chamado Mobillis, Mobillis, não ganho R$1, tá? Eu falei, eu acho que o custo é R$80, como eu renovei agora. Eu consigo fazer por ano, R$80 por ano. Eu consigo fazer orçamento do ano, e isso você pode fazer para qualquer empresa, tá? Você pode colocar lá que você vai gastar tantos reais com funcionário, tantos reais com nutrição, tantos reais com sanidade, e ele vai lhe alertando se você vai chegando no limite daquele orçamento. E toda vez que você fizer um pagamento, é automático, virou uma cultura para mim hoje. Assim como da sua mãe. Quando ela viu lá, tem alguma coisa errada, passaram esse valor no cartão, também lhe chama a atenção isso. Então, o que é que acontece? Hoje, se eu pago R$2 com fulaninha que está tomando conta do carro lá, que eu parei para ir rapidinho ali comprar uma coisa, eu anoto, virou rotina na minha vida. E eu consigo enxergar onde é que estão os gargalos, onde é que eu estou gastando mais. Entendeu? Tem uma frase que é, você só consegue mudar o que é gerenciável. O que não é gerenciável, você não consegue tomar decisão. Então, volta. A base para você transformar, pegar o assunto do podcast, a base para você transformar a cabanha em uma empresa, é você começar a mensurar como está a sua produção e os seus custos e a sua receita. E aí você vai começar a transformar isso em rotina. Agora, não adianta, para você, produtor que está nos assistindo aí, querer que a sua equipe tenha essa cultura de trabalho se você não está comprometido com isso. O grande sucesso, hoje a gente dá assistência a mais de 30 fazendas, são quase 40 mil cabeças assistidas na região Nordeste e na região Norte também. Hoje a gente já está trabalhando no Tocantins. Se me perguntaram, Marcelo, qual é o diferencial para o cara que está ganhando R$1.500 por hectare e o cara que está perdendo R$200 por hectare? Esse cara que está ganhando, ele passa o mesmo desafio que esse cara que está perdendo. A diferença é o papel do gestor na atividade. Ah, Marcelo, mas o meu rebanho é pequeno, eu não consigo me dedicar a estar lá. Então, terceirize uma pessoa que seja capacitada para aquilo. Ou então, o meu custo da minha hora na fazenda é caro. Eu prefiro estar no meu consultório, no meu escritório, e lá final de semana. Você não está errado, não. A primeira pessoa que me alertou isso foi você, né? Quando a gente conversou, que eu estava me dedicando muito à fazenda, e é natural, fazenda nova, precisando de... Você está anotando as horas que está dedicando a isso, deixando de faturar em outro canto. Aí eu nunca tinha pensado nisso, por isso que eu digo que ele me ensinou. Aí eu fui lá, então, realmente, eu estou me dedicando lá, estava deixando de evoluir como veterinário, que foi uma opção no momento, porque a fazenda precisava ser ajustada para ter um faturamento. Teve uma época que eu quase parei de
de atender como veterinário, fiquei só em alguns clientes mais antigos meus, parei até divulgar o meu trabalho, porque me dediquei muito lá ao projeto que a fazenda que assumiu, era a fazenda de cana, né? Eu sou veterinário, não sou agrônomo, então eu precisava acompanhar os meus familiares que são dedicados à cana, para poder corrigir os problemas, tudo, até que a gente decidiu ficar com uma pequena área de cana e migrar ela para gado aos poucos, e gradativamente a gente está fazendo essa mudança, vai ficar até mais fácil para mim gerir, porque a parte de pecuária é a nossa praia, né? E tem uma pergunta aqui, viu, Marcelo? Teve um perguntou, dois colegas perguntaram se a gente já fez viabilidade para uma área de 6 hectares, a gente já fez até para menor, foi? Isso. A gente já fez para uma área que o Menandro sempre assiste a gente. Será que ele está aí? Se tiver, dá um oi aí, Menandro. A área dele, eu acho que 4 a 5 hectares, né, Menandro? E a gente montou e deu uma viabilidade interessante com os dados que a gente faz uma entrevista, né? Conversei bastante com ele, pegando os dados dele. Fizemos uma primeira versão, não ficou interessante. Fizemos uma sugestão para ele para fazer a mudança, terminou ficando bem interessante. E ele, aos poucos, já está levantando recursos. Não sei nem como está, que tem um tempo que eu não falo com ele, está levantando para começar lá na atividade. Tá? Até 5 hectares, tá? Teve outra aqui, o pessoal dando parabéns a você, obrigado pela live. Por isso, muito importante o gerenciamento, pois muitos produtores não têm essa informação e os riscos que podem ocorrer no meio. Foi Lucas Costa, 96. Obrigado, Lucas. Fala de algum PP simples e prático. Você está usando o iRancho, né? Isso. A iRancho, pessoal, a gente já entrou em contato com eles, né? O Marcelo entrou, eles ainda não têm a parte de ovinos, tá certo? É um projeto futuro, eles querem logo se estabilizar mesmo como um dos grandes players do mercado, para depois partir para ovinos. Tá? A gente já deve ter uma futucada, rapaz, você tem um produto bom, mas tem outros. Tem um colega que apareceu hoje, se ele estiver assistindo a live aí, pode fazer propaganda, esqueci o nome dele. O Raimundo Antas, um amigo aí hoje, falando com a gente aqui, ele, para ovinos, falando que ele tem esse já tem um software para ovinos, tem o Procriar, né? Isso. Procriar, até eu tenho que ligar para lá, que eu tentei instalar aqui, deu um probleminha, tenho até que vir para lá, certo? Tem gente que, na verdade, tem algumas planilhas, que a pessoa lhe vende a planilha, isso, certo? Então, ela não é um software, mas para quem está começando, às vezes é mais interessante você até aprender, né? Porque você está com software um pouco mais difícil. E já tem software que é aplicativo, que já é ótimo, está na mão, trabalho offline, que é o ideal. Então, se você tem um trabalho offline, é ótimo, você está no curral, né? Nem todo mundo tem internet no curral. Hoje está mais fácil, mas nem todo mundo tem, né? Então, você trabalha offline com ele, tá? Depois, automaticamente, quando ele dá rede, ele já alimenta a plataforma e você tem os dados. O que eu recomendaria para vocês era que, para facilitar a vida, procurem um sistema que faça a parte de campo e a parte financeira. Perfeito. Porque ele dá um consolidado. Quando você tem um financeiro e um de campo, aí você tem que estar alimentando os dados, comparando. Eu acho que o que tem os dois, todos, ele dá é mais fácil você trabalhar, tá certo? O Procriar ele faz, né, Marcelo? Isso. Ele não é o mais completo, mas é um aplicativo mais simples e atende bem algumas fazendas suas, atende com o trabalho dele ainda. Isso, a gente, na pecuária de corte, a gente trabalha maciçamente com o iRancho. O iRancho hoje é uma solução muito boa, a gente tem uma boa parceria, não ganhamos nada com isso, tá? Mas a gente tem uma parceria muito boa com eles, porque o nosso papel do consultor é ter informação. Para ter informação, tem que ter um software de gestão que me dê velocidade nisso. Tá? E ele trabalha exatamente dessa forma. É app também, tem algumas informações que é colocado pelo celular, o financeiro é pelo computador, né? Mas vai sair pelo celular, eu falei com o Thiago também. E ele funciona offline, quando chega na internet ele carrega. O Procriar, que a gente também trabalha bastante com ele em algumas fazendas, ele é um valor muito mais acessível, né? Só que ele tem um limitante dele ser desktop, ele fica só no computador. Você até tem um painel de gestão nas nuvens, mas você praticamente não insere nada nas nuvens. Então, ele começa a complicar um pouquinho se duas pessoas precisarem mexer ao mesmo tempo, não tem como, tá? No entanto, ele trabalha com financeiro e usuário técnico, e o bacana, se você inserir todas as informações, você consegue puxar o quanto você pagou naquele animal, o quanto gastou e o quanto lhe sobrou naquele animal. Isso traz uma informação bem interessante. Sobre o que questionaram aí, se a gente já tinha feito algum projeto de 6 hectares, né?
Hoje tem projetos que a gente faz de 20 hectares para pecuária. Né? Tem um projeto que a gente tem 10 unidades animais, uma unidade animal corresponde a 450 quilos, a gente tem 10 unidades animais por hectare. Então, a gente está trabalhando aí com 8, 10 animais por hectare, né, numa fazenda, com projeto de irrigação e tudo mais. É Zuri, né? É o capim Zuri. Agora, o que é que eu queria chamar a atenção disso? Não existe receita de bolo. Não é porque deu certo numa fazenda de 6 que vai dar certo numa fazenda de 10 ou numa outra de 6. Agora, tem uma frase que eu aprendi que é o seguinte: não existe receita de bolo, mas se você souber os ingredientes da sua fazenda, você consegue fazer um bolo bem feito. Ou seja, conhecer a sua fazenda é importantíssimo para ter sucesso lá na frente. Daí a importância do diagnóstico. Ponto A e ponto B. Para eu sair do ponto A para o ponto B, eu tenho que saber onde eu estou. E tenho que saber onde eu quero chegar. E a sua equipe também tem que saber. É importantíssimo no planejamento de qualquer empresa a equipe estar junto para ajudar a decisão. Porque o proprietário, quando ele não mora na fazenda, ele vai lá uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês. Mas quem está lá todo dia é o vaqueiro. E ele é importante, mesmo que ele não saiba ler e escrever, mas é importante ele se sentir participativo, ele está lá presente na tomada de decisão. Vamos trabalhar com proteinado, vamos trabalhar com sal mineral, vamos usar tal capim ou não, vamos investir isso ou não. O cara se sentir também parte da equipe, então isso é importante. Olha, já entrou aqui, não perdeu tempo não, ouvi no Pro, aplicativo para gestão do rebanho. Faça seu mexão aí, viu? Vamos fazer o pessoal trabalhar e ter gestão. Olha, tem um rapaz aí, talvez você conheça, Pedro Henrique. Pergunta aí, Marcelo, qual a diferença da visão financeira para a econômica? Boa, Pedro. É o Pedrão? É o Pedrão. Pedrão é nosso consultor, está livre do Covid, fez o teste hoje, está pulando de alegria. Não era Covid, não. Não. Eu estava agoniado ele em casa. Pedro, obrigado pela colaboração. Pessoal, visão financeira é o que sai do bolso. É o fluxo de caixa que saiu naquele mês, naquela semana, naquele ano. A visão econômica, eu vou fazer não necessariamente o que sai do bolso. Um exemplo prático disso. Tem fazendas que o fluxo de caixa dela fecha negativo no final do ano. Porém, ela cresceu de rebanho. Ela aumentou o capital que ela tinha lá em animais. Isso é lógico. Se eu trabalho, por exemplo, com compra e venda de animais, né, a tendência é que eu tenha essa variação de um mês para o outro, de um ano para o outro. Então, às vezes, ele fechou 50 mil negativo, mas o rebanho dele aumentou em 200 mil, ou seja, ele teve ali um lucro de 150 mil. Isso é a visão econômica, porque não está no bolso dele os 150 mil. A visão financeira é o que realmente saiu ou o que entrou. Tá? É o fluxo de caixa propriamente dito. É muito comum. Na sua parte é muito comum isso, porque o bovinos ele compra hoje para vender. Às vezes pula do ano para o outro. É plurianual, né? Então aí você, para fechar as contas, o cara, rapaz, eu só faturei 100 mil e botei 150 mil aqui dentro. Mas aí ele não vê que ele tem 200 bichos lá dentro. Né? Que no ano passado ele tinha 100 mil, de 100 mil reais de animal, esse ano ele tem 200 mil, né? Essa visão a gente que é de ouvindo, às vezes não consegue encontrar muito. Principalmente que é de confinamento, né? O pessoal do confinamento gira de uma forma assim que... Um projeto que o colega perguntou aí sobre 6 hectares, você vai entrar aí no Instagram, fernando_vanderlei.cordeiro, eu acho que é isso, do Nandinho. Nandinho tem uma área pequena, deve ter também 6 hectares, 5 hectares. Agora ele está lá, a última vez que eu fui, no final do ano passado, ele estava com quase 400 cordeiros confinados. E botando para moer. Tem que crescer verticalmente. Botando para moer. Aí, confinamento. Aí ele disse, olha, ele falou, doutor, eu só consigo botar muito bicho aqui assim, final de ano, porque ele se programa, ele é tão organizado que ele é fornecedor Prime da Cordeiro Place, o melhor fornecedor da Cordeiro Place, fornece a grande maioria dos cordeiros, tem uma parceria grande. Eles conseguiram antecipar a compra dos cordeiros, foram malandros, porque sabia que o preço ia estourar, então anteciparam a compra dos cordeiros, valorizando os grandes parceiros deles, são os parceiros da gente, a gente garantiu, eu vou pagar antes, tá? E estava lá, com 300 e tantos cordeiros sendo confinados. Esse videozinho que eu lancei aí, o videozinho dele carregando o caminhão, o cordeirinho saindo, é tudo cordeiro dele, olha como é linda a borrelhada dele. E uma área pequena. Ah, mas ele produz todo o alimento dele? Não, eu acho que ele não produz todo o alimento dele lá, porque a área dele é minúscula. Minúscula não, perdão, é pequena. Né? Não é área minúscula. A minúscula tem colegas às vezes que querem no quintal, não, aí vai fazer a criação de hobby, de cabrinha, de coisa, né?
Aí, como a área dele é pequena, ele irrigou, a água tem uma pequena salinidade, mas o agrônomo fez a consultoria que não impede a irrigação, permitir o solo suporta, né? Porque a gente pensa que é salgado, não pode usar, né? E ele planta silagem na época do inverno, das águas, né? Inverno não, pessoal, na época das águas, e tem uns piquetezinhos lá, só para soltar os bichos para desestressar, que é o sistema dele lá, para não ficar 100% confinado, ele solta. Mas tem lá um piquetezinho, uma irrigaçãozinha de tífano, e como ele tem uma parceria com a Cordeiro Clays, a base da ração é biscoito. Embora de botar carne na azuleira. O pessoal tem medo de usar, mas que embora é biscoito. Claro que é balanceado, né, pessoal? A live do Nandinho, segunda-feira, do Naldinho, segunda-feira, ele falou sobre isso. Que essa formulação que fez foi ele, fazendo análise da bolacha e completando com os demais componentes para suprir a necessidade do animal, beleza? Qual aplicativo faz as duas partes? No caso, o iRancho e o Propriário, né? O iRancho na pecuária de corte, ele já faz, né? Já é um software completo. E o Propriário também, mas o Propriário não é aplicativo, é um software desktop, é no computador. Tá? E também tem agora um amigo que postou aí, né? O Ovino Pro, eu não sei se ele está fazendo tudo já, a parte de campo, né? Já as planilhas de dados zootécnicos, né? Que vai auxiliar você a gerir o seu rebanho, a tomar decisão na seleção, e a parte administrativa e financeira que vai ajudar você a tomar decisões de como se vai ser necessário investir ou se não vai ser necessário. Geralmente sempre é necessário investir, mas quanto investir e como investir, tá? Perfeito. Quantos ovinos posso colocar por hectare? Não é a área do Marcelão, tá? Mas a gente tem alguns trabalhos de campo, de sequeiro, dependendo da pastagem, fica de 8 a 12, tá? Depende da pastagem. E tem algumas pastagens aí que conseguem ficar de chega a 18 animais por hectare em algumas regiões que tem um índice pluviométrico mais interessante, com algumas variedades de capim que suporta uma quantidade maior, produz, né? Uma quantidade de matéria, de volumoso, matéria seca maior. Mas, geralmente, quando você tem isso aí com 18% de 18 animais por hectare ano, não é só o capim, não, tá? O complemento de matéria seca vai no concentrado que o animal recebe 1 ou 2 vezes ao dia, então diminui a necessidade de pastejo, consequentemente, você consegue aumentar a lotação, tá? Só puxar também mais um gancho aí, Léo. É importante vocês perceberem que o que importa é o que sobra, não é o que se produz. Na conta da pecuária de corte, falando um pouquinho do que a gente trabalha no nosso dia a dia, é muito melhor você produzir 6 arrobas e sobrar 3 do que você produzir 10 e sobrar 2. Isso. Porque, primeiro, que eu vou ter um capital maior empatado lá. Risco maior. Um risco maior. E também deixo mais dinheiro lá. Quando eu faço uma análise financeira de investidor, estou deixando mais dinheiro para ter menos retorno. Isso não é interessante, tá? Então, mais uma vez, a importância de você ter um controle gerencial e você realmente fazer acontecer na gestão da sua empresa. Começa mais uma vez do básico, quanto eu gasto, quanto eu recebo, e aí eu vou montando meu fluxo de caixa. Depois eu vou começando a refinar esses dados aí e está aparecendo muitas soluções para a gestão. Tem aqui o Naldinho, da nossa live segunda-feira, a anotação e a avaliação deve ser tão rotina quanto o próprio manejo. Ó, é muito importante a colocação. O rebanho pequeno, lucro menor, porém tem que se pagar e dar lucro do churrasco. O rebanho BS, sempre acompanha a gente também. O rebanho pequeno, lucro menor, às vezes não, tá? Tem rebanho pequeno que roda redondinho, enxuto, tem uma lucratividade muito boa. Eu falo isso porque dá para viver de ovino, dá para viver de rebanho pequeno? Quem é apaixonado por Dorper conhece o rebanho Dorper Caiovas. O Márcio vive exclusivamente do rebanho dele, de 150 ovelhas. Agora, por quê? É o puta do selecionador. Márcio já fez o melhor carneiro do Brasil, melhor ovelha do Brasil, já fez vários projetos campeões, vários e vários anos, o melhor criador de São Paulo. São Paulo tem times disputadíssimos, posições acirradas. Então, o cara que fez um trabalho tão sério de seleção, tão aprimorou tanto a seleção, que ele chegou no nível de ter um rebanho pequeno e que dá uma margem para ele ver só disso e não se dedicar a mais nada. Ele hoje disse, hoje eu me dedico exclusivamente ao rebanho Caiovas. Mais nada, vivo daqui. O cara que investe tem muita tecnologia, tem uma cabanha que não é gigante, era um cara que veio de seleção de cavalo, migrou para os ovinos, então ele já entendia de seleção, ele só não entendia de ovelha, eu entendia de seleção. Migrou, adaptou, entendeu? Então, um rebanho pequeno pode sim, tá? O Ney falando que tem ovelha que tem valor de 4 a 6 meses. Muito bom, Ney.
trabalhar para manter esses intervalos curtos e você vai ver o giro maior, a produtividade maior para o ovelha ano, né? O Berg aqui dando parabéns pela live, ouvindo os pró falando, quantos ouvintes por hectare. Ele perguntou aqui o Pedro, quanto representa o financeiro? Ele escreveu o meu doido aqui, peraí, Pedro. Pedro, escreve de novo aí. Ele falou lógica, escreveu o nome errado. Quanto representa financeiro? Deve ser o Miguel pegando o telefone dele lá e escrevendo. Né? Deve ser mesmo, viu? Pessoal, vamos aí mandar pergunta. Pessoal, Maia, alguma pergunta do YouTube você passar para cá? Não. Tem, do Marcelo. Quanto custa uma visita técnica e assessoria em uma propriedade para saber os custos de viabilidade? Bacana, excelente pergunta. Hoje, a nossa proposta de consultoria ela é pautada no desafio que a gente vai encontrar da fazenda. Tem fazendas, até estava conversando isso essa semana com a nossa equipe, tem fazenda que ela tem um rebanho pequeno, mas ela é muito complexa. E isso dá um desgaste para o consultor muito maior. E tem fazendas que são grandes, que é um pouco mais fácil da gente trabalhar. Então, o primeiro ponto é a gente marcar uma conversa, né? Para entender qual é a necessidade e, a partir daí, gerar uma proposta de consultoria, mas eu já garanto a você que é totalmente acessível. Não é à toa que a nossa parceria, né, Léo, já tem uns 4 anos aí que a gente vem fazendo esse projeto de viabilidade. Segunda-feira agora vamos apresentar um projeto muito desafiador, né? Um projeto também grande e que vai revolucionar aí a ovinocultura aqui no Nordeste. Pessoal, eu e o Marcelão, quando eu aceitei esse desafio de trabalhar online, né, eu relutei um pouco por trabalhar online, mas hoje realmente aceitei e me adaptei muito bem e confesso que hoje gosto muito do trabalho online, né, porque geralmente a gente quer do campo, a gente quer estar com a bota no curral, não é lá de meta, né? Então, às vezes está aqui do outro lado, a gente pensa que não está fazendo o papel do veterinário, que é fazer o rebanho evoluir, e hoje eu sei que o meu raciocínio era totalmente errado, que hoje eu ajudo muito mais gente do que eu estando presente nas propriedades. Hoje a gente consegue ter um alcance, como eu já tenho cliente fora do país, que eu nunca imaginei que ia ter aluno da Bolívia e, acho que é do Paraguai, eu nunca imaginei que ia ter alunos fora do país, né? Não falo nem espanhol, não hablo espanhol, e perguntei a eles, rapaz, como é que vocês estão virando? Eles, rapaz, a gente não tem. Tem, lê e bota aí, tem texto que tem legenda nos cursos, aí eles vão se virando, então, consumindo o conteúdo que está ajudando ele, e a gente fica muito feliz por estar colaborando. Então, a gente montou, pessoal, o Marcelo fez com a gente aqui, uma forma de atender o pessoal que quer viabilidade, quer fazer uma análise de viabilidade econômica sem precisar o técnico ir na propriedade, certo? Esse que a gente está fazendo agora é diferente, porque é um projeto grande, que o Marcelo iria introduzir a bovinocultura e o próprio proprietário lá da atividade falou com o Marcelo, se não der para bovino, eu quero de ovino. O Marcelo fez análise com ele, a lucratividade do bovino é interessante, porque a área não só a área se tornaria interessante, né, Marcelo? Era a logística do local. A aptidão local não seria para bovino, e sim para ovino. Isso, porque distanciamento de matadores, de fornecedores, né? Então, tudo isso não. E lá onde ele está, uma unidade que tem muitos criadores ao redor, então ele teria como adquirir cordeiros e montar rebanho e suprir, tem matador próximo. Então, a aptidão da região foi para ovino, por isso que a gente migrou. E a gente faz, pessoal, essa análise de viabilidade econômica da seguinte forma. Primeiro, vocês chamam a gente por direct, a gente lhe manda a proposta vai explicando detalhadamente, né, o que é a análise de viabilidade econômica, o que contempla a análise de viabilidade econômica. Depois de você aceitando isso, a gente faz uma entrevista. A entrevista geralmente dura 40 minutos, 1 hora, onde eu vou escutar vocês, saber onde vocês estão, onde vocês querem chegar, que é o básico. Léo, eu tenho isso, posso gastar isso e eu quero isso. Com esses 3, só que para responder esse básico, a gente tem uma quantidade grande de perguntas, né? Vai saber de aptidão, preço, algumas coisas que você não tem na hora, vocês vão levantar e passar para mim, tá? Quando você faz esse levantamento, a gente monta e lhe apresenta se é viável ou não esse molde. Muitas vezes, quando eu já encontro que não é viável,
eu já monto outro para adiantar o processo, outra solução, outra forma de trabalhar, tá? Se ela também não der viável, eu apresento as duas, ela não das duas deu viável no seu molde, tá? Agora, pessoal, sendo muito sincero, para dar certo, vocês têm que entender que a gente analisa a informação de vocês e coloca dados técnicos que a gente tem de campo e resultados de Embrapa, ou que seja da Embrapa Gado de Corte, ou da Embrapa Capim de Ouvidos, alguns dados técnicos e dados que a gente tem da auditoria de campo. Então, já teve uma análise, que até o Marcelo viu na hora que eu falei. Quando o cara passou os dados, na entrevista, foi aqui, foi na entrevista na Start. Ele disse, eu vou comprar cordeiro por tanto, vou vender por tanto. Eu digo, eu vou ser seu sócio. Eu disse, na hora, peguei ele na palavra, vou ser seu sócio. Por quê? Eu disse, se você fizer isso, a gente fica rico junto. Então, os dados precisam ser muito do que vocês têm a realidade do seu local. Esse colega disse que iria comprar o cordeiro mais barato do que é vender. Eu digo, geralmente, não é assim. Comprar cordeiro na época por 12, 13, vender por 15, 16. Mil cordeiro confinado, engordando tudo no máximo, do máximo, custo. Não é assim. A ração dele ia ser mais barata, porque ele ia produzir o ciclo, ia produzir tanto tonelada. Então, quando foi para a realidade, o cara que prometeu entregar 12 só entregou uma vez. O cara que quer comprar 15 não comprou. Aí, quando foi para a realidade, não é assim. A realidade hoje eu levanto, eu ligo para quem está comprando na semana. O Cordeiro Clash está pagando quanto? O de Cordeiro está pagando quanto? O São Francisco está pagando quanto? O Cordeiro do Rancho está pagando quanto? A gente faz a média, essas 4 cotações. O Nicolas também, da Dom Grilo, está pagando quanto? Faz a média. E quanto está o custo da ração? A ração quem faz é o Eliantes. Então, quem adquire o plano já recebe 5 dietas feitas pelo Eliantes. Né? Fazer dietas do que a gente planejar. A gente planeja e faz a dieta. Então, eu já faço o planejamento nutricional redondinho. Então, você já recebe ele montado, certo? Então, é um trabalho que me dá muito trabalho. Por isso, pessoal, que eu nem divulgo tanto ele, tá? Porque requer uma dedicação grande. Eu paro, são vários dias analisando, sentando com o Eli Anderson, a parte nutricional é com ele, a parte financeira, Marcelão dá o suporte, a parte de campo e a parte sanitária eu faço, a reprodutiva. Então, para montar isso, a gente faz o trabalho. Agora, eu gosto muito do resultado quando eu entrego. Gosto muito mesmo, porque fica um trabalho entregue ao colega que vai entrar nisso com muitos dados e informações que ele vai entrar sabendo onde ele está pisando, certo? A gente sabe que não existe matemática dentro de biologia, né? Mas a gente tira as variáveis que vão causar os maiores problemas, a gente coloca as margens e trabalha muito perto da realidade. Eu gosto bastante disso, tá? Depois que a gente fez isso, já tem alguns colegas já entrando e implantando a atividade. Vamos aguardar agora os resultados, né, desses colegas que introduziram. Aí sim, esse colega que a gente falou no começo, que ia começar com o cordeiro, mas quando eu fui de assistir a ele, o que é que ele estava fazendo? Criando ovelha. Esse é um grande gargalo, né? Quem quer expandir porque ele não conseguia comprar o cordeiro do jeito que ele queria. Quando eu cheguei lá, Léo, eu estou precisando fazer ultrassom, eu digo, tu não está criando cordeiro, filho garoto. Não, Léo, não deu certo, não, estou com ovelha aqui, corre aqui, que está morrendo, que está não sei o que. Eu digo, bicho, eu fiz um planejamento para tu, com o que você me passou. Ele disse, mas realmente não consegui seguir, não. É bem por aí. Vamos ver quem tem mais aqui perguntas. Tem mais aí, Maia? Tem na caixinha. Valmer Gouveia. É possível lucrar com um espaço de 1 hectare? Quem gosta de responder essas perguntas aí é o Arthur Cota, o Arthur Toledo, que vai estar com vocês amanhã. Arthur está amanhã. O Emílio está na quinta, ele falou com a gente aqui, o Emílio. O Kleber estava ontem. O Naldinho estava segunda. É bom demais. O pessoal aqui, todo mundo junto. É possível lucrar? Sim. Vai depender da forma como você vai trabalhar. Hoje em dia a gente tem forragem, né? O capiaçu produz muito por hectare. Você pode ter uma parcela da fazenda, agora você tem que encontrar o ponto de equilíbrio, né? Quais são os investimentos, quais são os custos de manutenção, qual é a infraestrutura que você vai precisar. Cada fazenda tem uma realidade. É possível lucrar com uma fazenda de 1 hectare e é possível ter prejuízo com uma fazenda de 100. Né? Eu tive durante muito tempo até estabilizar. A gente passou por um período de seca, eu saí de uma safra de 3.500 toneladas para 800. E aí, para sobreviver? Lá para o nosso cego, né? Que é agricultura, essa minha região não é passível de irrigação, porque a cana fica no alto, é possível irrigar, lógico que é, a tecnologia chega, mas eu não tinha condições de investir para irrigar. Tá? Então, perdi a safra, estou refazendo, né? Hoje ela ainda está em bem pouco ainda,
porque eu optei em não ter mais 3.500, né? Foi uma opção nossa, por conta do alto risco. Sim. O risco é muito alto para eu investir. Você gasta aí R$5.000 por hectare, plantar 100 hectares, 10 hectares, 50 mil, meio milhão de reais. Você plantar os 100 hectares. Para depois de um ano ou dois, você perder a safra. Então, a gente optou em manter uma safra lá numa área pequena, de 20 a 30 hectares, plantando 5 hectares por ano, de 5 a 10 por ano, a depender do tipo do ano, e ficar mantendo essa aí 30, no máximo 40 hectares, que vai manter, a gente chama, você vai ficar com uma atividade única, né? Você vai diversificar, eu vou ficar com cana e com gado, porque a ovinocultura é pequena dentro da atividade, o projeto é para ser muito maior, né? Mas a gente preconizou em logo fazer pastagem, a parte da cana, porque terra parada literalmente é perder dinheiro, né? Então terra parada não pode. O Marcelão faz tempo que foi lá, vai estar quase toda forrada de capim, quase toda, estou cercando agora, está outra fazenda. Quando você foi, era quase toda de cana, né? Você foi naquele curso, né? Que foi dar um curso de animação lá. Falou aí, ó. Sempre confinamento, se eu falar um pouquinho no hectare, eu gosto de dar os exemplos, vocês seguirem, viu? Segue aí, Rebanho LCB, meu grande amigo Sidney. Sidney, ele é um dos grandes apaixonados pela ovinocultura, um cara que incentiva muito, ele é dono de casa de carne, ele tinha um rebanho de produção de carne, arrendou para um sócio, porque ele disse que Léo ia ficar doido, tomando conta da loja de carne, de confinamento, de genética e de produção de carne. Aí ele disse, como tá, o mais longe é a fazenda, que é um sítio, mas é uma fazendinha de produção de carne, era o mais longe, eu preferi ficar com os três que estavam juntos. Eu disse, você foi muito sábio, né? Porque ele mora não dá 20 quilômetros da chácara dele. E a Cordeiro Glass fica 1 quilômetro da casa dele. Então, eu rodo o corpo para tomar conta do que eu tenho. Administrativamente, a logística. Então, ele arrendou para o Gilmar, que o Gilmar é sócio dele no rebanho PO, e arrendou a fazenda, e tem lá umas 600 ovelhas, não sei quanto está hoje, que não sou eu quem toma conta lá, é o Léo Alves. O colega Léo sempre assiste a live da gente, no veterinário amigo nosso, toma conta lá, que é da região dele. Então, o sítio dele tem 1 hectare. Aí o cara fala, como é que ele bota capim? Ele tem lá meio hectare de tifo irrigado, são a cada corte 500 fardos, 400 fardos de tifo irrigado. Então ele disse, eu tenho lá um problema que é o inverno. Quando chove, eu tenho que dar, eu não consigo fazer feno, então eu tenho que cortar e fornecer verde, que é algo que, apesar de ser que assim, a chácara é aqui, mas 500 metros é o terreninho irrigado, que é dentro da cidade. O cara chegar lá, como é que você cria dentro da cidade? Você é o crio dentro da cidade. Só que é genética, né, pessoal? Favorece esse custo, porque se você computar só o valor que vale o terreno dele, era melhor ele vender. Mas ele disse que está esperando valorizar ainda mais, para pegar um valor maior, né? Que tem tudo isso, ele computa, é um cara muito organizado, sabe ter o valor de tudo. Tem lá, eu faço as visitas, ele computa tudinho, é um cara muito... Os relatórios que eu mando, ele arquiva, um cara muito organizado. Se Nil tiver aí, um abraço, e acompanha aí, quem fez a pergunta, acompanha aí, Rebanho LCB, dá uma olhada lá, é bem pequeno, e se você for aqui da região, o Sidney ele é muito receptivo à visita, pode visitar. Eu fiz uma vez um comentário com o colega que foi visitar, o cara foi, o cara agradeceu, bicho, Sidney é gente fina demais, eu digo, é gente fina demais, vale a pena conhecer. Aí tem outra pergunta aqui, Marcelão. Vamos lá. Sendo confinamento, se encaixa idealmente para atividade lucrativa com cordeiros e crias da propriedade? É o que você falou, né, Marcelão? Vai depender de vários fatores para tornar lucrativo ou não, tá? O que é que sempre ocorre, tá, nos clientes da gente? Vou dar um exemplo, quem tem um rebanho de campo em produção. Porque eu tenho alguns clientes de campo que são mais extensivos, que basicamente eu vou lá para resolver problemas. Não dou uma assistência mais contínua. Vai para lá, o veterinário bombeiro vai brincar, né? Tá tocando fogo, chama a gente para pagar. Eles têm, então a gente vai para lá para dar orientações pontuais, mas não dou acompanhamento. Quem tem um que a gente vai lá com mais frequência é o Cordeiro São Francisco, na área de produção de carne, porque os outros que a gente mais frequente são de genética. O Cordeiro São Francisco, ele tem um rebanho, já está com 600 ovelhas em produção, ele pretende, pela capacidade de produção dele, ele já tem uma estimativa de chegar em 1.000, tá? E mesmo com as 1.000 ovelhas em reprodução, ele vai ter que comprar. Porque ele tem uma loja, a Beef Prime, além das vendas da loja, ele atende lá churrascarias, que a loja dele processa, então ele entrega tanto carcaça como cortes, em churrascaria, em casa de carne, em restaurante. Arapiraca é a segunda capital, né, aqui de Alagoas, né, considerada a segunda capital, já é uma população bem interessante, e o centro do Agreste e Sertão atrai muito negócio daquela região, então a cidade cresce bastante e ele já não está dando conta. Então ele tem um confinamento
de compra e confinamento dele. Qual é o problema? Ele disse, Léo, para achar burreiro no padrão da renda de Guaraná. No volume que você quer, não acha não. Eles acham não, Léo, eu tenho dificuldade. Os animais chegam de fora, não crescem como a gente gasta mais para produzir o quilo da carne. Quer dizer, até isso ele já sabe. Porque ele tem lá uma produção que ele é um cara que eu dou valor porque ele fosse outro, tinha desistido. Quando ele começou, pessoal, quem começa a rebanho de ouvido sabe, você compra tudo que é canto, quando você junta, vira uma piscina de morte. Ele diz, rapaz, aqui tem doença que eu não sei nem onde vai. Acho que misturou as doenças, o cara não acha não. O cara compra lá, vem pneumonia, vem verminose, vem manqueira, vem costidiose, vem... E ele pegou lá uma, na época eu não dava assistência, quem descobriu foi o professor Diogo, levaram para o FAO, era toxoplasmose. Ele pegou o caso, foi feito um trabalho, descartou animais, né, que você não tem tratamento do animal, você trata os sintomas, né, não tem a vacina. O jeito foi fazer o controle de retirar os gatos, tinha muito gato na região, vacinando os gatos e controlando, começou a diminuir. Então, hoje ele tem o controle lá, o cara que hoje o rebanho está em expansão, reduziu muitas mortes. Ele disse, não, mas no começo eu banquei para não desistir da atividade. Mas é um cara que hoje sabe que o cordeiro produzido dele é melhor do que o cordeiro produzido de fora. Isso mostra que o foco e a resiliência é importante no início da atividade. Isso. Pode parecer, até que a gente não queira responder a pergunta, né? Se dá lucro ou não criar em 1 hectare, em 6, ou semi-confinamento. Eu acho, assim, isso aí a gente recebe também no nosso Instagram, lá na parte de bovinos. Uma área de 20 hectares já pode criar quantos animais? Infelizmente, a gente tem que dizer isso, depende. Depende da sua realidade. Fica até chato, então, eu responder isso. Isso varia, depende. E a gente passa por isso numa menor intensidade, porque a gente não tem feito ainda um trabalho tão intensivo. Mas já começou. Já começou. Daqui a pouco você não... Vamos lá. A gente está aqui para isso. E aí, você tem que fazer a conta do seguinte: qual é o custo da sua diária no semi-confinamento e quanto é que ele está ganhando? Entendeu? Aí é conta matemática. Qual é o custo e qual é a receita? Aí é você que tem que pegar os seus custos, entendeu? E fazer. Mais uma vez, tem gente que ganha dinheiro com hectare e tem gente que perde dinheiro comigo. Vai depender aí dos custos e da forma como você vai lidar o seu rebanho. O mesmo colega, Pedro Barreto. Eu devo considerar o capital investido na matriz até ela se pagar por cria e, enfim, só se tornar lucrativa? Ele quer saber se o raciocínio é esse. Você considera que você pagou R$500 nela, o primeiro parto foi simples, vendeu o burreiro 250, isso foi o faturamento dela, não é o lucro dela, lógico, né? Faturamento dela. No segundo, 2 burreiros, cada um por 300, 600. Então, no segundo, ela já pagou e deu lucro. Isso a gente chama de payback. Em quanto tempo aquele dinheiro que eu investi vai voltar para mim? Você pode fazer essa avaliação por animal, eu acho que é interessante, mas ela fica mais fácil quando você faz uma avaliação global da fazenda, né, ou da área. Eu investi R$500 mil, ou 200, ou 100, ou 50, em quanto tempo isso volta para mim? Eu acho que é importante você fazer essa avaliação. Se vocês quiserem dados, eu não sei se é possível a gente adaptar isso, certo, para a ovinocultura. Mas o Antônio Cháquer, do Instituto Integra, que é hoje um dos maiores consultores de agronegócio de pecuária do Brasil, ele chegou à conclusão do seguinte, que para a gente entender se uma fazenda está indo eficiente ou não, e aí faça esse cálculo aí para ver se está sendo bom para você ou não, tá? Para quem já tem número, claro. Uma fazenda, para saber se ela está indo bem ou não, o lucro que ela tem que ter, se você comparar em relação ao valor da terra, tem que representar 4% do valor da terra. Ou seja, se a terra vale 100 mil, eu tenho que lucrar R$4 mil por ano. Tá? Se ela vale 1 milhão, 40 mil e assim sucessivamente. Isso em relação ao valor da terra. Não quero fazer em relação ao valor da terra, por exemplo, da terra do Sidney, que é dentro da cidade, não tem como ele fazer essa conta. Não, já sente prejuízo. Mas ele pode fazer uma outra conta, que é em relação ao rebanho dele. Certo. O meu rebanho, quando eu peso ele, e se eu fosse vender ele hoje, ele vale R$100 mil. Na pecuária de corte, o rebanho tem que dar de lucro 20% do que ele vale. Então, se ele dá de lucro 20% do que ele vale, ao longo de 5 anos ele se pagou. Isso. Então, seria mais ou menos isso na pecuária de corte. Na ovinocultura, o ciclo é mais rápido, eu não tenho, entendeu? Mas comece a avaliar isso, o payback do investimento todo. Quanto foi que eu investi aqui na minha atividade? Marcelo, eu já estou há 5 anos fazendo isso, há 10 anos. Então, quanto vale a sua atividade hoje, juntando o capital empatado, que é as matrizes lá,
em quanto tempo ela lhe dá esse dinheiro de volta. Eu acho que é importante, sim, fazer essa avaliação, eu consideraria dessa forma. Eu tem uma coisa na agricultura que eu gosto de dizer sempre, que termina sendo um defeito. Ninguém passa na porta de uma padaria e diz, você é padeiro, compra a padaria. Agora o cara vê um rebanho de ovelha e compra porque é apaixonante. É um negócio assim que, primeiro, é mais acessível, né? O cara não consegue comprar um rebanho de gado da hora para outra. Ele tem que ter espaço, tudo. E ovelha o cara às vezes compra e vai criar um agente pequeno. Vai dar um jeito. Então, primeiro que é apaixonante, né? Porque primeiro é muito rápido, você bota 10 ovelhas. Se for uma região, bicho, dessas regiões mais áridas, você compra uma raça rústica com reprodutor, esquece. Se você controlar, não tiver cachorro, das vacinas básicas, mesmo que ela não seja lucrativa, Marcelo, que não tenha um controle bom, ganho de peso, vai aumentando. Daqui a pouco você vê, tem um lote que o cara nem imagina. Isso. Um tio meu disse lá, rapaz, essas pestes parece rato, não para que só a gota, eu estava aqui com mó, eu vendi que eu não estava comendo. Aí considera defeito, que tinha muito, né? Estava comendo pasto do gado, deve estar dando mais não que o gado, porque o seu gado está morrendo, ela está crescendo, acaba com o gado criou, ele tem um milho, dá muito trabalho e tal. O colega fez a pergunta, perguntou qual o rebanho. O nome dele é Wesley Vieira. Rebanho LCB, o Instagram dele, tá? Ele estava aqui na live hoje. Qual melhor criar ovelhas para reprodução ou comprar burreiros para recria? Qual é mais vantajoso? É outra pergunta que depende, fica chato a gente estar respondendo, pessoal. Mas assim, eu já analisei, confinamento deu prejuízo, já analisei que rebanho de cria deu prejuízo e vice-versa, tá? Então, depende muito. Por exemplo, teve um cara, montou um confinamento que dava muito lucro durante 3 meses. Aí fica andando mais lucro, porque ele não conseguiu abastecer. Não conseguiu. Simplesmente não conseguiu. Sabe o que aconteceu? Quando ele comprou de novo, que ele foi vender, o cara não quer comprar você mais não. Mas por quê? Porque você tem no mesmo e tem no outro. A gente pode, então, resumir isso aí, Léo, para dar uma peça charada. O confinamento, ele vai lhe dar uma lucratividade maior e um giro maior. Porém, vai ser sazonal. Isso. Já se eu quiser ter uma estabilidade de produção, garantindo uma lucratividade, uma margem que seja interessante, ciclo completo terminando no confinamento, poderia ser uma saída. Agora, isso aí, assim, às vezes você vai ter uma margem de lucro menor na produção do burrego, mas tem uma garantia de produção ao longo dos anos. Eu acredito que, puxando também dos bovinos, tá? Muita gente pergunta qual é melhor, cria, engorda ou recria? Hoje, com o valor da roupa que a gente cria, ela tá muito boa, mas tem muita gente ganhando muito dinheiro com recria e engorda. Né? Isso vai depender da gestão que ele implanta na fazenda, dos números e da produtividade também. Mas se você não quer ter essa variável do mercado, de ir buscar, de ir comprar, o ciclo completo, ao meu ver, é uma saída interessante. E até pouco tempo, que não tinha, até pouco tempo, poucas pessoas faziam bem. Eu acho que a gente tem um exemplo aqui, que sempre foi uma pessoa que foi referente nisso, foi o ministro, né? O ministro da Associação, o Fariga Barro Branco, que ele dizia pra gente, ele disse, rapaz, ele fazia completo por quê? Ele disse, porque tem época do ano que é melhor vender bezerra, porque o bezerro tá barato e o boi tá bom, então eu engordo para vender. Tem época do ano que bezerro papoca, eu vendo, fico com as minhas novilhas, engordo e vendo. Tem época do ano que vaca tá boa, eu já boto ela as minhas vacas de descarte para vender melhor, então ele tem todas as possibilidades. Agora, ele tem um contrato com o machante dele, né? Você vai tirar o que eu tenho para produzir, agora eu lhe garanto entregar coisa boa. Se é uma vaca de descarte, ela vai estar gorda, se é um bezerro, se é um boi, ele vai estar gordo, se é um novilho, vai estar gordo. Então, o machante dele, no contrato que ele tem, que não é só um machante, né? O machante, o contrato é pegar o que ele tem na semana. Se a semana vai ser um caminhão de boi, uma semana de novilho, o cara vai buscar, né? Porque ele vai, agora também ele tem um compromisso que ele só entrega o bom, porque ele sempre fala, olha, o machante, se você entregar uma carcaça de 14 arroba e uma de 20 arroba, ele tem saída. Agora tem que ser carcaças acabadas. De 14 para novilha, ou 18 de um garrote bom, que geralmente o garrote vai para 22, mas um garrote bom com 18 acaba. Então, se ela for acabada, ele leva. Agora você não pode querer uma carcaça de 22 arroba de um boi velho e um agro, porque ele não tem venda. Então, o acordo é lá, eu sempre falo, não adianta o cara da cria querer matar o confinamento, que ele compra uma vez e não volta. Ou ele compra, não tem prejuízo e quebra. Né? Tem um ditado, tem um que eu acho que até de desenho animado, que eles falam que uma corrente, ela é tão forte quanto seu elo mais fraco. Isso é muito forte, muita gente não dá valor. Ela é tão forte quanto seu elo mais fraco. Então, muitas vezes a gente só pensa no eu, que eu sempre considerei um defeito do agricultura, o eu, e não o nós. E o que a gente vem percebendo é que rede social está transformando o eu em nós.
Eu sempre digo, não adianta o cara que tem cria querer vender o borrego já no preço de um cordeiro de abate. Não sustenta. Não vai. Ele tem que vender o cordeirozinho dele apartado. Se ele não tem condições de confinar, porque muitas vezes o perfil dele, se ele for confinar, tem prejuízo, né? Porque o cara quer extremamente a parte, no máximo ele consegue introduzir o CRIP, né? O CRIP limitado dos cordeiros, mas já é um passo. Então o cara vai comprar aqueles cordeiros já estão adaptados a concentrado, quando ele no confinamento sofre menos, né? Então aquele cara que faz o confinamento precisa comprar um cordeiro que ele ganha dinheiro, né? E quando ele for vender para a indústria tem que ganhar dinheiro, porque não adianta. Existe um negócio, uma coisa, pessoal. O pessoal às vezes chega lá, Cidinho, o Cristiano da de Cordeiro estão ficando ricos, está vendendo carré a R$90. Ou me pagou 20 no Cordeiro, vendendo 90, eu vou montar uma loja. Ótimo, monta a loja. Ar-condicionado, funcionário, imposto que não é barato, transporte, matança, desossa, perda. O carré o cara não sabe, mas na metade dele vai pro lixo. Então, se você compra o carré a 22, quando você botar imposto, não sei o quê, ó, se você desossar ele, já vai para 44. Aí o cara fala, ainda tá bom. Quando botar imposto, já tá 60 e pouco. Poxa, tá bom, ganha 30 conto. E o pescoço, que você pagou, quando você corta, que pagou 22 já tá 30, quando paga os impostos ele tá 40, você vende a 25. Né? Então, não tem, todo mundo, eu não tenho problema nenhum de falar que eu estou falando aqui, porque eu trabalhei todos. Fui dono de loja, de rebanho de carne, de genética, desossei, sou consumidor, sou apaixonado. Então, eu falo, a cadeia toda da gente ou se une, ou vai chegar alguém muito grande, muito forte, né? Como tem grandes grupos de bovino, já tem grupos montando a parte de ovino, dando banana para a gente. A gente vai ficar de fora sempre discutindo a mesma coisa, que não deu dinheiro porque não tem matadouro, o matadouro fechou porque não tem volume, eu não vendo para o atravessador porque ele ganha dinheiro. É uma cadeia onde todos têm que ter. Né? A gente não vai conseguir nunca, pessoal, fazer um contrato para dizer todo mundo aqui vai ganhar igual. Se é 100% de lucro, são 5 etapas, cada um 20%. Não vai conseguir. Infelizmente não vai. Então você tem... Uma vez eu escutei uma frase que eu nunca esqueci. Fala muito sobre gestão. Não procure cliente para os seus produtos. Venda produtos para os seus clientes. Nunca esqueci isso. Então, se você tem um cara que paga 22 no cordeiro, trabalhe para ganhar muito dinheiro a 22 no cordeiro. Mas é impossível. Não é que tem gente ganhando dinheiro a 22. Né? Eu escutei uma frase de um gaúcho, quando eu morei no Ceará, que ele dizia nordestino não sabe ganhar dinheiro com ovino. Nem conversa, pô. Fiquei puto na época, era menino. Ele disse, Léo, preço do cordeiro no Rio Grande do Sul, metade aqui, eu ganho dinheiro. Claro que criar nos pampas, aí a gente fica, no pampa mais fácil. Não é mais fácil. Ele criou o sistema dele, pô. Quando bate uma geada lá e queima todo o pasto. Pronto. É difícil, mas ele criou o sistema dele, entendeu? Ele tem o sistema. Vamos ver se tem alguma pergunta. Camila aqui, abraço, minha amiga. Obrigado por liberar aqui, viu, Marcelão? Eu sei que você é da turma da minha, a gente tem que pedir a patroa fazer as coisas. Olha, Léo, o Texel chama muita atenção pela sua carcaça. Você tem alguma experiência com o Texel? Eu já comi a carne, é uma delícia. Texel é uma raça espetacular, uma das raças mais difundidas no mundo. É uma raça que tem um trabalho fantástico com o gene Corolla, Borulas, nunca sei a pronúncia. Os Texels que têm essa linhagem Borola tem 70% de parto duplo, 15% de triplo e 15% de simples, ou seja, 100% de duplo, que o triplo compensa. Não compensa porque ele não cria também, mas diga assim, quantidade de cordeiros. É um animal que tem uma carcaça espetacular, um animal muito produtivo, porém, o que eu acompanhei no Nordeste não foi bom, porque ele é um espetacular animal para a realidade dele. Uma região mais fria, clima mais temperado, tá? Ele não aguenta tanto regiões quentes e úmidas, talvez a região mais quente, né, que de noite é mais fria, ele consiga, né? Se ele usar nas regiões quentes e úmidas, ele não aguenta. As fazendas que eu vi utilizou ele muito pontualmente. Um reprodutor mantido uma instalação, um pouco mais de zelo nele, utilizando para fazer o tricross, certo? Pegava a mestiça de dobra e colocava em cima. Conheci cruzados dele. Conheci cruzado de White com Texel na fazenda FPJ em Pernambuco, lá em Araripina, não, lá em... perto de Afogados de Gazeira, esqueci o nome. De Roderick Brito, um grande entendedor da ovinocultura. E ele disse, olha, eu fiz o tricross aqui. Era... tricross não, ele fez... não, era o tricross. Tinha mestiças de White
e ele botou o Texel em cima, ele gostou muito do resultado para ganho de peso, certo? Porém, como a gente fala, não tem raça perfeita, todas as raças têm as suas limitações, e o Texel é, no meu entendimento, a limitação para ser usado em larga escala no Nordeste, ele não tem essa adaptabilidade ao nosso clima, né? Aqui a gente vive no semiárido mais povoado do mundo, a gente sofre um pouquinho, se puxar muito para a região agrestada, ele não vai ter o tanto desempenho que outras raças mais adaptadas, certo? Mas falando de raça, é fantástico. Existe um tempo determinado, mínimo ou máximo, que devemos buscar obter retorno financeiro? Antônio Alves. Antônio, como eu falei, isso é o payback, não o retorno financeiro. Quem vai dizer é o seu bolso. Se você consegue estender o payback por mais tempo, né? O payback é em quanto tempo aquele dinheiro que eu investi vai voltar para mim. Em pecuária de corte, isso é a médio e longo prazo, 10 anos, 15 anos, principalmente se eu envolver o valor da terra. Se eu envolver só o capital do gado, isso tem que ser um pouco menos. Em ovinos, a gente, pelos projetos que a gente fez, né, Léo? Acho que 3 a 4 anos em projetos maiores, que tem uma infraestrutura maior, e um pouco menos, até em um ano, em rebanhos menores. Confinamento, né? Em confinamento. O que interfere muito no payback, no caso da gente, é o que você já tem de estrutura. Isso é porque pesa muito na ovinocultura a estrutura, tá? O investimento maior na ovinocultura, animais e estrutura, tá? E se não tiver pastagem nenhuma, formação de cerca também é muito pesado, né? Não é porque a cerca conta como estrutura, né? Então é o mais pesado, tá? Se você já tem o básico, por exemplo, eu fiz agora dos meninos, fiz agora do Rômulo e do Humberto, dos colegas veterinários, já arrendaram a área, então tentando ter várias atividades lá, galinha de costura, hortaliça, porque estão próximo à cidade, então vai ter um escoamento mais fácil, tá? Eles estavam com ovinos lá. Quando eu fiz o planejamento, deu um custo lá em cima, eles tomaram um susto. Por quê? Porque eu fiz ele não tinha passado dimensão de cerca, não tinha passado pastagem, eles, não, Léo, isso aí realmente na conversa da gente, a gente ficou dele passar, ele foi, porque eles estavam arrendando, mas não tinha confirmado a área ainda, tal, aí eles arrendaram, então eles passaram algumas informações. Depois eu fui eliminando, então ele, custo de pastagem, no lugar de ser o plantio, foi reduzido para 10, 15% de manutenção, que estava meio suja, com infestação de erva daninha. Cerca, o perímetro já existia, com 8 fios. Então, foi só a divisória com cerca elétrica, já caiu muito, era 30 e tantos mil, caiu para 6, porque ele também diminuiu a área, porque ele entendeu que como ele ia ficar com caprino também de leite, de área de ovinos, então a gente foi ajustando. Então, o payback naturalmente foi caindo, tá? Outra coisa, ele acharam que o custo de instalação ia ser muito maior, quando eles chegaram lá, que assumiu o próprio curral do gado, já tem área coberta, já tem, então ele é uma pequena reforma, do gastar 30, 40 mil, vai gastar 5, 6 mil, então payback cai, então vai muito do que você já tem, tá? Em termos de investimento, como a gente já falou, estrutura e compra de animais é o que pesa mais para você iniciar na ovinocultura. Se você já tem a estrutura, cai um bocado isso aí, tá? Pastagem, para formar também hoje está muito caro, até semente subiu muito o preço, mas quase dobrou, né? Pessoal, vou pedir desculpa aí, quem mandou pergunta, perdi. Sem querer, eu fechei aqui a live e apago as perguntas tudinho. Mas tem pergunta na caixinha aí? Tem Bota aí, por favor. Porque tem muita pergunta que não é de hoje, né? Que é da... Peraí, que não atualizou ainda não. Atualizou aqui, ó. Qual o intervalo médio das avaliações das anotações zootécnicas, Marcelão? Foi nosso amigo Naldinho. Obrigado pela contribuição. Isso varia um pouco da forma como a fazenda, né, no caso da pecuária de corte, trabalha. Quanto mais intensificado for a atividade, mais as reuniões de análise e processamento zootécnico tem que ocorrer. O que a gente faz hoje, na média, a gente finalizou o mês, certo? Então, todo dia 1 ou 2, a gente senta, né, com os nossos clientes, analisa o mês que passou e já projeta o próximo, isso no aspecto zootécnico e financeiro, certo? Sempre respeitando o fluxo de caixa, o quanto a fazenda tem de caixa para poder ela não passar por nenhum aperto, nem ter aquela sensação que eu só estou colocando dinheiro lá. Então, na parte zootécnica e financeira, na média, uma vez por mês. Quando a fazenda tem uma intensificação maior, vai para o confinamento, aí isso começa a ser mais
quinzenal ou até mesmo semanal. Se for gado de leite, é todo dia. Mas se for gado de leite, tem que avaliar todo dia. Tem outra aí, Mai? Tem que fazer uma live com a Mai, viu? Tá só se escondendo ali. Como ajudar aquele produtor que fala se controlar custos, eu paro de produzir cordeiro? O Ovino Pro perguntando como ajudar aquele produtor que ele fala, né? Se controlar custo, eu paro de produzir cordeiro. É aquilo que a gente falou, né, Marcelão? Como se eu tinha medo do resultado. E isso não é raro. Não é raro. Tem muita gente que, por exemplo, vou dar o exemplo do professor Diogo, que ele está na nossa live no sábado. O sogro dele tinha uma granja, que o Diogo, só de passar o olho, o Diogo, vocês vão perceber que ele tem uma cabeça diferenciada, um pouquinho muito mais inteligente do que eu, do que nós, seres humanos, é um gêniozinho à parte. Aí ele, só de passar o olho, você está perdendo dinheiro. O sogro não estou ganhando dinheiro, eu vivo disso. Ele disse, não, você tem outro emprego, você está tirando dinheiro do emprego, está aqui. Tiro não, eu boto aqui, mas eu recebo não sei quanto. Aí ele sentou, aí o sogro vendeu a granja. Porque estava comendo o dinheiro dele. E hoje ele sabe, pai, é melhor que eu fiz na minha vida, porque eu estava lá me dedicando e perdendo dinheiro, porque ele ganha dinheiro com cama de galinha. Quando foi vender a cama de galinha, que vendeu para adubo, ele começou a perder dinheiro. Então, assim, não é que a agricultura não dê dinheiro, dá muito dinheiro, tá? Porque que dá dinheiro é bom, né? A gente passa a volta no bolso, né? É lucrativa a agricultura. É lógico que as atividades pecuárias e agrícolas, elas têm vários níveis de investimento, vários níveis de lucratividade. A gente tem granjas pequenas, de familiar, que o pessoal vive daquela granja com uma condição boa, que muitas vezes vira grande negócio, né, professor de paternidade, e tem granjas com mais galinha do que gente no mundo, né, que a gente tem, não sei quanto, se não tem mais boi do que gente no Brasil, galinha quer nem saber que tem umas 10 vezes mais, né, porque é mal seguro tudo e produz muito rápido e tal. Então, pessoal, isso é uma visão que eu sempre percebi, que existe muito, o pessoal não quer saber realmente o que ele está tendo lá, com medo do resultado. Aí vem a pergunta. Ele está perdendo porque não controla os custos ou não controla os custos porque acha que está perdendo? Uma das técnicas que eu utilizo bastante, quem fez a pergunta? O pessoal do Ovino Pro. Obrigado aí. Obrigado pela contribuição. Uma coisa que eu utilizo bastante, eu aprendi essa frase, esse termo, na verdade, não me recordo quem faz muito tempo, é uma coisa chamada difusão por inveja. Isso funciona perfeitamente. Então, quer convencer um cara a investir em uma tecnologia ou a começar a trabalhar com um processo, não vai ser eu, como consultor, que vou conseguir convencer ele. Agora, um outro produtor que faz isso, é um par, né? Ele se sente igual. Ele diz, poxa, se aquele cara consegue fazer, eu consigo também. Então, quando eu tenho algum cliente que está dando um pouco de dificuldade para a gente inserir uma tecnologia ou inserir um processo, eu deixo de gastar energia e eu faço o convite a ele para ele conhecer uma propriedade comigo que está executando, que não precisa não necessariamente ser cliente nosso, tá? Pode ser cliente também de um outro consultor. A gente não quer ser o dono da razão, a gente quer levar melhoria para as fazendas. E aí a gente leva ele lá e aquele produtor se encarrega de convencer ele a fazer aquilo. Isso a gente chama de difusão por inveja, é uma inveja boa que faz ele evoluir. Marcelo, isso que você falou, eu vi uma pessoa que é colega nosso, que você já trabalhou com ele, que é o Sidney, que antigamente era do Balde Cheio. Sim. Eu fui da Secretaria da Agricultura, fui diretor lá de cadeia esportiva e tive a oportunidade de não trabalhar diretamente com ele, que não era da atribuição da minha diretoria, a parte de leite, a parte de ovino não era, mas de leite não era, mas eu acompanhei muito as palestras dele, acompanhando visita de campo, e é como uma onda. O Balde Cheio chegava, Balde Cheio é um programa que é a metodologia da Embrapa, e o governo de Alagoas, junto com o SEBRAE, subsidiava para os pequenos produtores terem assistência. E quem é uma empresa que dava assistência, e o CIT, né, os zootecnistas, que eram os contratados, eles eram os gerentes dessa empresa. E é interessante, tinha um produtor aqui, vou dar um exemplo aqui no meio, que o desmantelo do mundo era ele, aí o Balde Cheio chegava, começava a corrigir, os outros começavam a... Rapaz, esse cara tá roubando. Olha, aí tem um rapaz que... Esqueci o nome dele. Zé Moreno. Zé Moreno, mas não é Moemo. Não é Moemo. Não é Moemo. Ele ganhou o prêmio
da Embrapa, no Brasil, foi Brasília, ganhou. Ele contou um negócio que ele disse, doutor, eu ia assistir a palestra e dizia, esses cabas não sabem de nada. Vou plantar a palma do meu jeito, vai ficar melhor do que esse cabra que está escutando eles. Ele disse, eu plantei no mesmo dia, o cabra colheu a dele, a minha estava no chão, não saía do chão. Ele disse, tem coisa aí. Começou a imitar sem ter a consultoria, até chegou um dia, a consultoria foi olhar e disse, rapaz, eu quero. Ele disse, mudou a vida com uma atitude básica. Ele era vaqueiro. Deixou de ser vaqueiro para viver. Ele sempre teve o gado dele, mas para pagar as contas tem que trabalhar de vaqueiro com os outros. Ele disse que é uma atitude básica, pessoal, uma coisa simples. Ele disse, eu só tinha comida para 10 vacas, eu tinha 25. Tem um exemplo assim, não estou dizendo a quantidade que eu não sei certo. Quando o cara chegou lá, não, você tira isso aqui, fixa isso. Se eu vou perder, você vou lhe garanto que essas vacas vai dar mais leite do que aquela todinha. A coisa mais simples da vida dele, menos vaca começou a produzir mais leite. Porque ele tinha comida para 10 vacas, não tinha comida para 20. Aí, a partir daí, começou a difusão por inverno, até que a região lá virou um polo de pequenos produtores com uma quantidade significativa de leite, quando comparava leite por vaca. Aí vem um outro ponto, Léo. Eu conheço essa história porque eu levava na época para professor os alunos para lá, e é exatamente isso que ele está contando. Chegou um momento, ele era o único lá, no início, né? Depois, 42 produtores lá no povoado dele começaram a receber essa consultoria. Depois ele voltou a ser o único. Por quê? Porque faltou foco, resiliência daqueles outros produtores. Eu lembro que ele tinha uma plantação de palma lá muito ruim. Eu disse, ô Zé, por que tu tá com essa produção aqui? E essa aqui tá boa? Eu disse, não, essa aqui do lado foi a que o consultor veio e fez tudo certinho. E essa aqui foi a que eu fiz de teimosia. Eu digo, por que tu não acaba com ela? Eu disse, não, toda vez que eu passo aqui, eu lembro que eu tenho que escutar o consultor. Então, olha o aprendizado desse cara, entendeu? Então, para quem tiver em Alagoas, quem for de Alagoas, ou quem tiver a oportunidade de passar lá na fazenda dele, em Cacimbinha, né? Entre Cacimbinhas e Major Isidoro, bacia inteira de Alagoas. Uma produção relativamente pequena, mas com uma produtividade gigante. Você entra lá, tem escritório, tem plaquinha, proibido manejar os animais sem um EPI, ou seja, pequeno, mas tem uma produtividade maior do que um cara que é grande. Compra água para dar pro gado. Compra água. Ele disse, olha, eu não escutei, doutor, dos 12 meses, eu compro 8, viu? A mesma água que ele bebe, ele dá pro gado. E fecha a conta. E sabe outra coisa, viu? Qual é o custo do seu litro de leite? Ele diz. Qual é a sua lucratividade? Ele diz. Onde você quer chegar? Está lá no quadro a meta. Ou seja, gestão é tudo. Quer transformar a sua cabanha no negócio? Começa a inserir gestão nela. Ele era muito interessante, porque ele dizia, doutor, meus vizinhos tudo aí que disse que eu devo ao banco. Reformei a casa, botou um banheiro dentro de casa, né, que a gente pensa que foi assim, mas para muita gente é uma vitória. Banheiro de casa, tem um carrinho, comprou um carrinho, melhorou o rebanho de inseminação, que não tinha, evoluiu, não vende as bezerras, cria as bezerras dentro da técnica correta, que não é a pão de ló, que a gente acha que tem que criar a pão de ló, cria na técnica correta, pronto. Isso é um exemplo em bovino, tá? Porque um pequeno produtor que deixou de ser funcionário, hoje é empresário rural. Às vezes mais eficiente do que grandes fazendas. E reconhecido nacionalmente como um microempreendedor pelo Sebrae, né? Então, mostra que em áreas pequenas você consegue produzir tão bem quanto em áreas maiores. Marcelão já está aqui 2 horas, viu? Passa rápido. Passa rápido. Pessoal, tem alguma pergunta aí mais para a gente encerrar com o Marcelão lá? O Marcelão está choco, viu? A idade vem. Hoje é 20, está com 55 dias. Está choco ainda, tem nem 2 meses de parido. Aí, a patroa aí pode ficar... Isso aí que estava falando com você não era a Camila, não, é a Luísa, viu? Esse legalzinho aí, essas carinhas, é a Luísa, né? Um beijo, Lulu, se você estiver vendo aí. Pessoal, tem gente aqui perguntando sobre a live. Esse nosso desafio, eu avisei desde o começo que as lives não vão ficar salvas no Instagram. Depois do desafio, a gente vai lançar ela no YouTube, tá? Por quê? Porque a gente quer todo mundo assistindo. Porque quando eu comecei fazendo live, tinha live de 200 pessoas assistindo. E depois, o povo ia assistir, deixou de assistir ao vivo para assistir a gravada. Porque assiste deitado na cama, né, e tal. Mas a riqueza da live é isso aqui. Geralmente nossa live metade é a gente apresentando a proposta do que a gente vai conversar, outra metade é conversando com vocês. Então, eu não quero ninguém em casa assistir minha live depois, não, tá?
Vamos fazer live de desafio, a gente baixa tudinho, apaga e depois deixa disponível, tá? Tem umas até que a gente esquece aqui, fica uma horinha disponível, depois a gente lembra e apaga. Tá certo, pessoal? Agradecer todo mundo que participou. Marcelão, antes de você encerrar, vou fazer a chamada, né? Que tem que fazer o merchan. Pessoal, quem aí não se inscreveu, rapaz, a Maiara briga tanto comigo que eu só falo pro Instagram, não falo pro YouTube. Vou falar pro YouTube agora, tá? Pessoal, quem aí não se inscreveu, do dia 26 ao dia 29 de janeiro, a gente tem um evento 100% online e gratuito. 4 dias, onde eu vou falar só de sanidade. Uma das minhas paixões de sanidade é porque muda o rebanho no mesmo ano. Enquanto genética muda no outro, sanidade muda no mesmo ano. Você, quando ajusta a sanidade, seu rebanho dá um salto. Tá certo? Escutar o que o Ney aqui, não sei se ele falou, que depois que adotou as práticas do nosso curso, ele começou a evoluir o rebanho dele, pela primeira vez tive lucro no meu rebanho. Então, pessoal, dia 26 a 29, é um evento 100% online gratuito. Onde é que você faz a inscrição? Eu vou deixar uma racha para cima aqui, mas quem não quiser perder tempo, vai na minha bio, tem lá, desafio, chega de perdas, blinde seu rebanho e aumente seu lucro, tá? 100% online gratuito, 4 dias. Por que tem que se inscrever? Porque não vai ser no Instagram, vai ser um link dedicado a essa live, tá? Por que, pessoal, vai ser desse jeito? Por que eu vou fazer no Instagram? Porque eu quero mostrar algumas técnicas gravadas e no Instagram a gente não consegue transmitir. Tem alguns aplicativos que você consegue transmitir via Instagram, mas às vezes o Instagram bloqueia a conta e eu não quero perder minha conta, tá? Então, por isso a gente vai fazer uma live com um link dedicado, vai ter alguns vídeos gravados em fazendas, mostrando as dinâmicas de a gente, para que você saia desse desafio, eu quero que você saia dele, correndo para sua fazenda, para corrigir os manejos que a gente vai falar lá. Beleza? Marcelão, é sempre um prazer. Dessa vez, a gente conseguiu sugar o que a gente queria de você, que na outra live ele estava no escritório, deu problema na internet do escritório. Foi celular, deu problema. Mas hoje a gente sugou aqui, espremeu o Marcelão, tudo que a gente queria. Beleza? Bom, eu queria agradecer a todos vocês que estão aí nos assistindo, quem passou por aqui, quem ainda está com a gente aqui. É um momento também muito de aprendizado para mim, estar aqui com você, Léo, com a Maiara, com toda a sua equipe. Parabenizar você por essa inovação em uma área muito carente, que é a ovinocultura, mas que tem um potencial gigante de crescimento, principalmente aqui no Nordeste. Eu falo no Nordeste porque é uma área que a gente conhece. Eu acho que é uma das grandes saídas para o agronegócio aqui no Nordeste, é ovino-caprinocultura, não só ovino, mas também caprinocultura e outras atividades também. Tá? Então, queria parabenizar você por essa inovação. Vocês estão aí nos assistindo, façam esse curso, além de ser online gratuito, de tudo que você possa imaginar, é onde você consegue mexer com custo mínimo ou quase zero através de manejos e que impacta diretamente na sua produção e na sua receita. Então, façam, mesmo você que está com a sua sanidade em dia, amanhã você pode precisar. E se você já tiver esse conceito de rebanho blindado, é interessante. Então, só reforçando esse convite aí do Léo, agradecer a todos vocês aí. E sempre que precisar, Léo, estou à disposição. E um abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado, Marcelão. Pessoal, até a próxima aí. Até amanhã. Amanhã é com o Arthur Toledo. Estava aqui na live da gente. Isso é fera. É fera. Nosso amigo coach. YouTube.